3 pontos principais. Água, que é essencial para a hidroponia, então mandar para análise a água química e biológica, entender ela, ver se ela é de confiança, se tem a disponibilidade dela. Segunda, parte estrutural, de modo geral. E o terceiro ponto, manejo. O EC e pH, isso é essencial no dia a dia. Sem esses aparelhos, o produto está completamente cego, vamos dizer assim, na área de produção. Tu acha que difere um pouco a questão da produção de hidroponia com mudas com substrato e com espuma fenólica? A gente até brinca, né? Todo tipo de bolso e todo tipo de situação. Então nós temos alfaces super baratas até alfaces que são muito caras e que vão se adaptar para vários clientes. Valorize, se você tem uma assistência técnica, tem uma revenda, tem a Porto Insumos ou tem alguém que fornece vocês, que dá uma assistência técnica, que realmente quer lhe ajudar, valorize esse profissional, valorize essa empresa. Quanto com menor variabilidade, você vai ter uma planta que está muito mais estável no âmbito nutricional dentro da bancada. Então isso já é uma coisa bem importante para ser avaliada no manejo. Vai ser usado boia, de quanto em quanto tempo vai ser refeita a reposição dos nutrientes, sabe? Conhecimento não ocupa espaço. Verdade. E outro diz que o crescimento exponencial de conhecimento, aquele 1% todo dia empilhado, é um crescimento intelectual composto, que isso vai se empilhando. Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do AgroConecta. Eu sou o Léo Viverista e é um grande prazer estar aqui novamente trazendo informação de valor para agregar aí na sua produção agrícola de hortaliças. Você produtor rural, você viverista, você agrônomo, é a nossa missão, minha e do meu convidado aqui de hoje, tá trazendo informações que vai agregar, trazer ajuda aí na sua produção, tirar dúvidas, ajudar na sua dificuldade. Desde já, peço para você curtir aqui o nosso canal, o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal Léo Viverista, aqui no podcast AgroConecta e participar, deixar o seu comentário, o que você achou desse episódio, que outros episódios, outros temas a gente pode estar trazendo para sempre estar cumprindo a nossa missão aqui desse programa, que é trazer informação e ajudar aí você no seu agronegócio. Desde já também agradeço aos nossos patrocinadores, um deles a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do produtor catarinense, levando mudas de qualidade, sempre de maneira atenciosa e trazendo ajuda com qualidade de muda para o produtor. E também hoje a Porto Insumos, aqui de Santa Catarina, mas que atende todo o Brasil aí do mercado de insumos para cultivo protegido. Correto? Então, vamos entrar no nosso assunto hoje, é sobre hidroponia. Vamos desmiuçar aqui, com o tempo curto que a gente tem, mas de alguma maneira trazer uma informação e tirar dúvidas sobre hidroponia, correto? E o meu convidado hoje é o meu grande amigo Pablo, né? Eu vou apresentar o Pablo rapidamente, depois ele complementa. Tudo certo, Pablo? Tudo show. Obrigado pelo convite para começar, né? Muito bacana. O Pablo, né? Ele é o diretor comercial da Porto Insumos, correto? Ele é natural de Rio do Sul, criado em Floripa aqui, né? Manezinho criado aqui, engenheiro agrônomo, formado pela UFSC no ano 2010, atua no mercado de assistência e venda para o cultivo protegido há mais de 14 anos. Seja muito bem-vindo, Pablo, aí ao AgroConecta. Boa tarde, pessoal. Bom dia, no caso. Conforme tá olhando aí o horário. Depende da hora que você tá vendo, é verdade. Exatamente isso aí. A gente tem muitos anos trabalhando com os produtores diretamente, né? Na verdade, desde o momento que eu me formei até hoje, eu tô nessa função. Já trabalhei em várias outras empresas, em algumas outras empresas, na verdade, que fazia a mesma questão. E depois, ali em 2019, eu tive uma experiência produzindo também. Fiquei um ano com um colega produzindo numa área que ele já produzia, construímos estufas e depois entreguei para ele a parte, vendi, porque apareceu a ideia e um sócio, que depois eu vou trazer para vocês, e nós montamos a Porto Insumos, e hoje essa empresa a gente está aí há 4 anos, e a gente está conseguindo finalmente fazer o trabalho do jeito que eu acho que está sendo legal para todo mundo. Que bacana, cara, que bacana. Porto Insumos, né, tem sociedade com nosso amigo Capelarity, o Cap, né, Isso. Desde já agradecemos ao Cap pela parceria, né, também da Solucids, que é uma outra empresa do Cap também, que atende um outro tipo de mercado. Isso, exatamente. A Solucid, ela faz o trabalho aqui no estado de Santa Catarina, atendendo revendas, os viveiros. O Léo é atendido amplamente aí pelo pessoal da Solucid. Pelo Robinho. Pelo Robinho, o grande ícone. E a gente
E a Porto tem um foco um pouco diferente. Nós atendemos o mercado do Brasil todo, exatamente focado no cultivo protegido e hidroponia, levando um pacote. Hoje a ideia é assim, levar um pacote completo para os produtores no Brasil todo, para atingir o nosso objetivo aí, que é a lucratividade e desempenho dos produtores, né? Sim. Show de bola, cara, show de bola. Então, desde já agradeço a parceria, a participação aqui, para a gente estar trazendo essas informações aí para o pessoal que está acompanhando. Hidroponia é uma coisa que eu vejo muito conteúdo nas redes sociais e no YouTube, né? Bastante coisa. E a gente vai abordar de uma maneira um pouco diferente, mas eu acredito que voltada para o que é o plano do podcast, que é profissionalizar o agronegócio. Então, a gente vai pegar uma pegada, claro, de quem está iniciando, algumas dúvidas mais simples também, mas também voltar para aquela pessoa que já está com a sua produção, está rodando e quer profissionalizar, quer dar um up na sua produção, rentabilizar, que é uma das missões, aí, um dos DNAs da Porto Insumos, né? Para a gente adentrar no tema, Pablo, vamos para quem tem, às vezes, já trabalha com hidroponia ou quer trabalhar, mas quer saber, lá no fim das contas, o que é hidroponia? Tá. Bom, a gente começaria pelo quê? Todo cultivo de planta acontece desde sempre no solo, né? E a hidroponia é cultivo na água. O que a hidroponia tenta fazer, na verdade, Léo, é replicar o que acontece no solo. Porque a gente começaria pela ideia de que no solo as plantas não conseguem se alimentar do próprio solo. Então, vamos dizer, uma planta ela tem uma necessidade básica dos macronutrientes lá, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Ela não consegue simplesmente ir lá na pedra do solo, né? Na rocha do solo e puxar esse nutriente. A única forma disso acontecer é através da solução do solo. Então, o solo vai ter uma estruturação. Nessa estruturação, você vai imaginar isso como microcapilaridades no solo. E nessa área vai ter a solução do solo, que vai estar diluída, os nutrientes que vão se soltando na água. E ali a planta vai comer ele. E é dessa forma. Isso é o mesmo mecanismo da hidroponia. Então, a gente, assim, isso é um conceito bem simples, mas que eu acho que ele é elusivo para muitas pessoas. Ele acaba não sendo percebido. E aí, o que vai acontecer? A hidroponia leva a produção num campo aberto, em que ela está exposta a diversas situações de intempéries e o clima, né? Para uma área onde ela está protegida, ela está tendo a alimentação e a nutrição dela controlada, e ela tem uma exposição a um número muito menor de doenças, mas também não deixa de ter os seus lados negativos, né? A hidroponia ela é um tipo de cultivo que leva a planta a passar por muito mais estresse, porque a gente tem que imaginar que para a planta, quando ela entra num ambiente de hidroponia, ela está como se fosse num deserto, vamos dizer assim. Num ambiente de solo, num cultivo normal, existe toda uma ecologia de micro-organismos e situações em que vão fazer com que a planta acabe sendo protegida por esse microecossistemas que é desenvolvido ali. E na hidroponia isso não existe. A planta está num ambiente relativamente inóspito. E sabendo dessa situação toda, o que a gente faz é usar mecanismos e recursos que o mercado traz hoje para oferecer para essa planta uma condição muito melhor para ela entregar o resultado final que ela vai ter. A hidroponia é isso, é como alimentar uma planta através de água. E ele pode se expressar de diversas formas. Tanto no sistema hidropônico, e no Brasil a literatura traz muito o ambiente do semi-hidropônico. Quando você vê fora do Brasil, por exemplo, você vê que não existe tanto essa distinção do semi-hidropônico. Mas no Brasil o hidropônico é cultivar em vasos ou tubos somente com água. E o semi-hidropônico usa um substrato inerte, por exemplo, cascalho, argila expandida, areia, né? Ou até tufa de esfagno, fibra de coco. Brasil, são vários caminhos. Tudo isso é usado no semi-hidropônico e ele tem crescido muito no Brasil por vários fatores que eu acho que nós vamos trazer mais na frente do podcast, né? E hidroponia é isso, é cultivar plantas em água e ter controle sobre os elementos que influenciam sobre ela. Uma coisa que tu trouxe e nunca passou pela minha cabeça é essa questão de que no solo tem muitas coisas que já estão lá embutidas, vamos dizer assim, né? De micronutriente, a parte de biologia, várias coisas biológicas que ajudam a planta, e na água isso é totalmente diferente, né? Exatamente. Eu acho que, imagino que nós vamos trazer depois, mais pra frente no podcast, uma discussão interessante sobre a questão dos biológicos, e isso é outra coisa, como tu falou, até é curioso agora trazer esse tema de tu não
É aquele tipo de coisa que a gente nunca parou para pensar realmente. Né? Exatamente. E quando a gente fala assim, vamos usar um produto biológico na hidroponia, fica parecendo que assim, o cara é maluco, tá trazendo uma coisa de astronauta aqui para botar na minha hidroponia. Mas não, longe disso. O que a gente está tentando fazer é trazer um pouco da realidade que essa planta encontra lá no ambiente natural dela. Então, se você for pegar cultivos hoje, né, indo para outra ideia, mas, por exemplo, uma permacultura da vida, você vai ver que por que ela tem tanta qualidade na produção, por que funciona tão bem? Porque a interação entre as outras plantas e os micro-organismos ali estabelecidos, eles vão dar poder, ou digamos assim, um ambiente de vida para aquela planta muito superior a uma monocultura, por exemplo. E é isso que a gente tenta trazer lá na hidroponia, usando esses micro-organismos que vão dar para a planta uma condição muito melhor, né? Que ela não teria a condição de ter isso na hidroponia. Mas nós queremos o resultado agronômico, queremos a produtividade, o caráter de indústria de produção, né? Então não dá para... o jeito é usar esses recursos. E em relação a outros lugares do mundo, vamos dizer, a hidroponia... como ela é no Brasil, ela é em outros lugares do mundo ou tem alguns aspectos diferentes em relação do Brasil para o restante do mundo? Pois é, a hidroponia, em vários lugares do mundo, ela se expressa um pouco diferente, né? Por vários motivos. Então, culturais e técnicos também. A gente tem que entender que a hidroponia não é uma coisa que um produtor, digamos assim, um dia ele foi lá e fez a produção. Diferente de uma roça, vamos dizer assim, de um cultivo convencional, né? Porque é algo ancestral, relativamente, né? Vamos dizer, 12 mil anos, 10. Mas o cara... Um pouco, né? Mas não é não tão antigo assim, mas alguns acham que é bastante. Então, o cara que produz um rabanete ou um milho, isso é produzido há 10 mil anos. As pessoas simplesmente produzem assim. Elas evoluem tecnicamente, mas a lógica é a mesma. A hidroponia já requer avanços científicos que só foram possibilitados nos últimos 100 anos, 80 anos, né? Então, por quê? Porque você não teria como ter hidroponia, por exemplo, do jeito que ela é hoje, em 1750. Porque não existiam os fertilizantes químicos que te davam essa disposição hoje, entendeu? Essa é outra discussão, aqui uma parênteses, que as pessoas perguntam muito assim, tá, mas eu produzo hidropônico, isso é orgânico ou não é orgânico? Isso é uma discussão bem... Até no mercado é uma dúvida muito grande no exatamente. Consumidor. Ele até acha que o hidropônico é orgânico. Ele confunde. E não tem uma coisa exatamente. a ver com a outra. Pode até ser, então, mas não tem a ver, né? Exatamente. Hoje, legislativamente, né, também tem essa questão, mas existe a produção convencional, existe o cultivo orgânico e existe o cultivo hidropônico. O cultivo hidropônico acaba não podendo ser caracterizado como orgânico porque ele usa o adubo químico, ele usa o adubo químico. Então, não poderia. E não poderia, exatamente. Aí existe toda a questão que eu trouxe antes. Para uma planta, se você for, digamos assim, chegar para ela e perguntar, alface, tudo bem? Aquele nitrogênio que você comeu hoje de manhã, ele veio do solo ou veio do nitrato de cálcio? Ela não sabe. A mesma coisa. Porque o N que entrou dentro dela é o mesmo. Sim. Mas, né? Então, assim, voltando para aquela questão de como é no mundo. Se você for olhar, por exemplo, na Europa, você tem os focos de produção maiores na Holanda e o sul da Espanha, em Almeria. Essas regiões hoje trabalham principalmente com NFT mesmo, como é no Brasil. Só que não é exatamente igual. Lá é muito focado em tomate, pepino, essas coisas, né? Que para alimentar, para atender a Europa toda. E os sistemas de produção lá são muito mais tecnificados. Porque existe uma pressão muito maior lá, cultural e, vamos dizer assim, social, que é a mão de obra. Na Europa é impossível você ter o volume de produto. A mão de obra custa muito caro, então você tem que automatizar os processos. E se você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa, mais ainda. Nos Estados Unidos, hoje, a gente vê mais uma situação indo para o DWC, vamos dizer, que é o Deep Water Culture, né? Que é o nome técnico. E o que quer dizer esse palavrão? Que é basicamente o floating, né? É o cultivo em água profunda, sim. Que são tanques grandes. Tem até peixes, às vezes, dentro, em alguns casos. Daí, né? Daí já é a... Aí é... esqueci o nome. Mas é exatamente. Tem o jeito que é com os peixes também. Que aí eles vão... Mas nos Estados Unidos é mais o flutuante. O flutuante, exatamente. Por quê? Porque o floating, ele é um sistema que aumenta ainda mais a pressão de estresse sobre a planta. Porque você tem muito menos oxigenação, muito mais produção de algas, você tem muito mais
chance de dar doenças, porque um tanque grande, é muito grande, exatamente. E aí o que acontece, só que em contrapartida você consegue automatizar muito o sistema. Então você tem, por exemplo, você tem um super Tem vários tanque, vídeos aí na internet, você tem loucura, um tanque né? super longo em que o sistema vai e poucas pessoas conseguem tocar uma estufa imensa, sabe? Tu vê casos lá de estufas de, eu acho que eu vi 10 mil metros quadrados, com 1 hectare basicamente de estufa, tocado por 5 pessoas, 8, é um absurdo. Porque é tudo automatizado, entendeu? E isso, só que o Brasil, por exemplo, não tem espaço de margem econômico para pagar uma produção que eu teria esse custo. Quanto custaria uma alface assim? Aí não tem como rodar aqui, né? O que tem no Brasil hoje é a melhor... por enquanto, nesse momento, a gente vê que é do melhor jeito que é possível adaptar para a realidade brasileira é como a hidroponia roda no Brasil. Muito focado em NFT, porque isso veio das academias, que veio lá do IAC. NFT é o cano ali, o perfil, né? É o perfil, exatamente. O NFT é Nutrient Film Technique. Então, é a técnica do filme de nutriente. Esse nome é porque só passa uma pequena lâmina... Exatamente. É um pequena lâmina d'água. E isso veio muito do que foi imaginado pelos professores do IAC, lá na década de 80 e 90, aqui na UFSC, pelo próprio Jorge e tal. Jorge Barcelos, o professor aí, que depois nós vamos até falar do Encontro Brasileiro de Hidroponia, né? Que se tornou uma referência aqui no Brasil todo. E esse pessoal que trouxe esses conceitos técnicos que vieram da academia se traduziu no cenário de produção que a gente tem hoje, né? Mas a evolução está indo muito para o pessoal de semi-hidropônico, como tu falou. De areia, isso está crescendo muito, muito mesmo. Legal, legal. E para quem hoje já está com o seu cultivo hidropônico, tem as suas dificuldades, ou está querendo ingressar nisso, né? Na hidroponia e tudo mais. O que o hidroponista ele precisa saber para começar a sua produção? Assim, a grosso modo, obviamente, saber tudo a gente dificilmente vai saber, né? Sempre vão estar aprendendo e tal. Mas vamos dizer, os passos mínimos de conhecimento para uma pessoa tocar uma hidroponia. Vamos ver. Uma pessoa que está... Então, a gente... Vou trazer a experiência da própria Porto, né? Do meu dia a dia, porque no final do dia a dia eu atendo os produtores, os clientes. E é o que vale, é a parte prática, né? Exatamente. Então, a gente percebe o quê? Quando o pessoal vem começar, existem, assim... A primeira coisa que a gente percebe é que o pessoal acaba se atropelando. O cara vem... Ele vê um vídeo na internet, como tu falou. Tem muitos vídeos, assim, muitos rios lá, o cara falando disso aqui. Então, muito rasos, né? Muito rasos. Daí ele vê uma coisa... Como tu falou ali, o cara vê lá um cara com um pH-metro medindo o pH numa água. Daí ele nunca não produziu nada. Ele quer... eu queria começar uma hidroponia. Daí ele, tu tem pH-metro? Daí eu, poxa, o cara não sabe, não entende nada do processo e começa a pedir um pH-metro. É legal, porque o que acontece? É muito bom isso, na verdade. Eu gosto de receber esse tipo de pergunta, porque eu já sei que vamos ter uma oportunidade de conversar com ele, explicar, conversamos sobre a produção. Então isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Pegar um cara desse, a gente vai ligar, tudo bem? Entender o que está acontecendo, o que ele quer fazer, está começando. Muitas vezes o cara está implantando a área. Então, assim, é igual um prédio. Quando você vai fazer um prédio, se você tiver com um projeto ruim, quando ele estiver pronto, ele não vai melhorar, ele só vai piorar. Do projeto só anda para trás, não anda para frente. Então, quando o cara está começando a hidroponia, são alguns detalhes básicos que, se ele não se atentar no começo, podem trazer problemas para ele depois. Então, vão ser coisas como, assim, a mais básica de todas, água. A hidroponia é o cultivo na água. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é água. Então, exatamente. E aí, a gente já bate numa vamos dizer assim, numa parede alta. Que é o quê? De onde é que essa água vai vir? Então, que água é essa? É da rede pública? É possível usar a água da rede pública? Não é. Será que eu tenho que abrir um poço? Eu posso usar qualquer tipo de água? Eu posso usar água de um rio? Só essas perguntas já dão bastante trabalho que a gente poderia ficar um bom tempo. 5 horas falando. Mas vamos dizer assim. Então, a primeira coisa sim, dá para usar a água da rede normal, só que vão ter que ser tomados cuidados. Então, o cara vai ter que ter E o custo também. E o custo também vai ficar alto, então tem isso. Ele pode usar, só que ele vai ter que tomar cuidado com o cloro. Por toda a situação que tiver cloro na água, você vai sofrer. Mas o cloro, ao mesmo tempo, é bom, porque você vai tirar os micro-organismos. Então, você vai ter que... A gente explica para o pessoal como é que ele vai ter que fazer a disposição das caixas d'água para que ele possa fazer um recebimento na área, fazer o tratamento dessa água, que é super simples, através de retroalimentação ali, ele vai e caixas independentes para ele poder usar uma em cada momento, ele vai conseguir entregar bem. Se ele pega água de um rio, muito mais complicado, porque o rio tem muitos resíduos e de acordo com a época do ano muda muito. Isso é outra coisa que a gente percebe. Os produtores, não falando assim, mas as pessoas acabam não se tocando de que
o rio que ele tem lá em março não é o mesmo rio de outubro. Porque esse rio vai ter, na época de chuva, ele vai ter muito mais liberação de silt e partículas de argila que vão descer pelo rio. Essas partículas por si só já são interativas com o adubo e vão ser interativas com o adubo. O pH da água, por causa da época do ano, muda. E quando ela muda, isso altera bastante. A gente pode falar sobre pH depois, eu acho que a gente pode trazer esse tema. Então a água é uma coisa assim, é mister, sabe? É essencial que seja bem observada. O próximo passo é fazer uma análise dessa água. Então é outra coisa que os produtores acabam se Geralmente química e biológica, né? Química e biológica. Os produtores, é comum que os produtores se abstenham de fazer isso, eles não fazem. Como que é possível? O IAC, que eu mencionei antes, é um ótimo lugar para você fazer análise. Você pode enviar de qualquer lugar do Brasil e vai ter lá entendimento da tua água. Se você tem, por exemplo, uma água dura, que tem muito carbonato de cálcio, isso. Se você tem algum resíduo biológico na tua água e tal, se a tua água é salobra, como que você vai trabalhar com isso? Então, na região Nordeste, a gente tem alguns produtores nessa situação. Existem produtos que podem ser usados, né, para mitigar o problema que isso aí pode ocasionar na tua área. Então, água seria o primeiro, assim, né, vamos dizer, que é o mais básico. Entendeu? Aí, da partir daí, você vai para a tua área da estufa. Como que ela vai ser disposta? Então, a gente tem, por exemplo, uma noção básica. Se você está numa área de baixa insolação, você vai escolher sempre uma estufa, você vai orientar a tua estufa no sentido leste-oeste. Se você está numa região de maior insolação, você vai buscar um sentido norte-sul da tua estufa, para ter o melhor aproveitamento da luminosidade. Então, já é uma decisão que, se você decidiu errado no começo, já vai sofrer com isso. Aí a gente vai para os elementos estruturais, vamos dizer assim, né? Que é, como é que eu vou fazer o sistema de bombas na minha área? Eu vou ter caixa única? Eu vou ter caixas individualizadas nas minhas bancadas? Como é que é a mão de obra que eu tenho disponível? Ela é capaz de trabalhar no sistema que eu estou imaginando? Aí as coisas básicas, por exemplo, como é que vai ser o chão da minha estufa? Isso é uma coisa que eu vejo que é muito negligenciado também pelos produtores, porque a área do chão da estufa, ela se torna no futuro um inóculo, vamos dizer assim, de doenças e problemas, insetos. Insetos, principalmente. Muitas vezes, é impossível ficar no tema porque tudo se relaciona, né? Mas você vê que, por exemplo, não existem insetos alienígenas, até onde eu sei. Mas a chance é maior de ter insetos alienígenas do que seres humanos alienígenas. Mas o que acontece? Esses insetos, eles não tem como simplesmente um trips cair voando de paraquedas dentro de uma hidroponia. É impossível ele fazer isso. A única forma de ele fazer isso é ele se estabelecendo nos entornos da tua área e ele povoando a tua hidroponia depois. Se você não tem o chão e o entorno bem controlados, você vai sempre sofrer. E aí você vai ficar usando defensivo agressivamente na tua área, sendo que você podia ter feito um controle muito mais racional fazendo o controle do entorno. Então, isso é uma coisa que é negligenciada. Eu acho que é bem importante o cara avaliar. Depois, decisão em relação a telas e plásticos. Isso é bem importante também. Vendendo meu peixe, a gente trabalha com isso lá na loja. Sim. Parte de medidores, acredito também. A parte de medidores, temporizadores também. Então, às vezes, eu vou economizar no meu temporizador. Daí, o cara bota um temporizador analógico. Baixa precisão, baixa confiabilidade. Você vai ter a chance de as tuas bombas pararem grande. O tipo de bomba que é escolhida. Então, eu vou botar uma bomba centrífuga para alimentar tudo, vou usar bombas de aquário, vou usar bombas de máquina de lavar. Isso são... é impossível pegar e dizer para ti agora, isso aqui é o melhor, é o melhor, é o melhor. Até sobre as próprias alfaces. Sim. Muitas vezes os produtores... Muita coisa funciona, só que tem que ver a realidade de cada um, né? É uma coisa que eu sempre falo, os produtores às vezes me ligam e falam, Pablo, qual que é a melhor alface que tem para mim plantar? Essa pergunta é impossível ser respondida, porque não existe. Qual que é o melhor carro que existe, Léo? Não tem. Pra ti é o carro. É gosto, né? É gosto. E qual carro que tu gosta mais? Mas tu faz o quê? Tu faz trilha? Aí o cara, então não compra um Onix, sei lá. Entendeu? Nem uma Ferrari. E nem uma Ferrari, porque vai ser problemático. Então, exatamente. E aí a mesma coisa. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? É que a gente precisa... Eu preciso ligar lá para a loja, basicamente, ou para alguém que seja um técnico de tua confiança, e ele avaliar contigo junto a tua área, o teu projeto, e ver, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, busca para cá. Então, isso é a última coisa que eu ia dizer, assim, para quem tá começando porque daí tem a parte da nutrição, a gente vai falar depois, eu acho. Busca pessoas ou empresas, alguém que possa ser confiável e que vai te ajudar do começo ao fim. Porque se tu encontrar um cara que faz estufa para ti, ou um cara que te vende alguma coisa, uma bomba, sei lá, e que ele só tá fazendo aquilo oportunistamente,
provavelmente você vai ficar na mão depois e isso vai custar caro. Deixa eu ver se eu entendi, então, ô Pablo. Eu elenquei, pelo que você falou, 3 pontos principais, certo? Tá certo? Primeiro ponto, água, que é essencial para a hidroponia. Então, mandar para análise a água química e biológica, entender ela, ver se ela é de confiança, se tem a disponibilidade dela. Segunda, parte estrutural, de modo geral, desde perfil até pé direito, orientação da estufa, vários quesitos, caixa d'água, bomba, tudo mais. E o terceiro ponto, manejo. Eu acho que é por aí, né? Manejo, eu diria manejo e... De modo geral, sim. Manejo e os insumos que vão ser usados, a decisão sobre eles, né? A última coisa que eu acho que eu traria muito... Eu gostei bastante da tua... de tornar isso de forma sucinta, é a questão do mercado. Que é a última, que é uma coisa que tem que estar antes e depois, que é lá né? no fim o que paga a conta, né? Exato. Então, você tem que observar a tua área, o que você tem de mercado para entregar, porque depois a gente pode trazer isso também, que é o que você está vendendo lá. Porque existe hoje, a gente está tendo um crescimento muito grande. Quero agradecer até aos produtores de microverde que começaram conosco, que estão trabalhando conosco. O pessoal da Litoral Microverdes lá, que praticamente me ajudou a começar essa brincadeira toda. Então, dá certo produzir microverde lá no interior do Pará? Eu acho pouco provável. O mercado não vai absorver, entendeu? Agora. Mas daqui a pouco já vai começar. Ele vai ter que aprender aos poucos. Agora, no centro de São Paulo, o cara não dá conta de entregar. Entendeu? Em Balneário Camboriú, o cara não dá conta. Porque tu vai ter que avaliar a tua área e entender o que funciona e o que não funciona. Isso é essencial. E porque o mercado vai te dar essa letra. Você absorve uma sala nova, uma alface de valor agregado alto na tua área? Em alguns locais, sim. Outros, não. Então, isso é outra coisa que você tem que ter essa compreensão. Entender o mercado. Entender o mercado. E aí é uma coisa que é essencial também. A última, digamos assim, então, né? Vamos acrescentar mais uma da porteira para fora. Então, porteira para dentro. É aquelas 3. A água, estrutura e manejo. E da porteira para dentro, né? E da porteira para fora, o mercado. Entender as tendências do mercado, a demanda que o mercado está buscando comprar, absorver, o que ele está precisando para, consequentemente, ter o produto para vender e atender. Perfeito. Bacana. Acho que é isso aí. É isso mesmo. Então tá. Em relação a substrato versus espuma fenólica, isso aí é uma coisa, a gente trabalha com mudas, né? Lá na usina, a gente atende bastante cliente de hidroponia, bastante mesmo, assim, faz um volume considerável aí, desde alfaces até algumas maçarias, algumas coisas lá na usina. Dá muito certo, tá? Posso dizer que na muda, mantendo uma qualidade adequada, um manejo adequado na hidroponia, a muda nossa do viveiro dá muito certo, mas eu sei que tem essa rivalidade. Até em relação a muitos fornecedores de insumos, tem um pouco... quem vende insumos geralmente puxa mais para espuma, não estou falando que é o teu caso, mas alguns do mercado, e a muda às vezes não é como deveria, a espuma é melhor, mas lá no fim das contas, ô Pablo, qual que tu acha que difere um pouco a questão da produção de hidroponia com mudas com substrato e com espuma fenólica? Pois vamos... Acho que é legal o tema, um pouco, como é que tu diz, um pouco levemente polêmico. Mas tem uma intriga da oposição aí. Isso aqui é complicado. Como é que eu vou dizer? O que acontece? Vou começar lá de fora, então. Quando a gente olha para fora do Brasil, para a Europa, por exemplo, você vai olhar qual que é o substrato mais utilizado na Holanda. Eu não sei, assim, depois vocês vão poder falar no comentário que eu estou errado sobre um monte de coisa aqui, né? Mas... E o que acontece? Você vê lá que cascalho e tipo de micro pedrinhas é uma das coisas mais utilizadas por eles. Porque a Europa vai sempre, em todas as áreas de consumo, ela vai exercer pressões governamentais muito maiores e fiscalizatórias muito maiores do que no Brasil. Então, por exemplo, lá é proibido você simplesmente fazer um sistema de hidroponia que você libera a solução nutritiva no solo. Isso é impensável. Aqui no Brasil isso não tem problema nenhum. Mas se você fizer na Holanda, pode se preparar. Vai ser por pouco tempo. Entendeu? Então, o que acontece? Lá eles usam isso hoje. E a busca sempre é o que se busca na hidroponia primariamente? Um substrato inerte. Um substrato que não vai trazer duas coisas. Doenças e não vai trazer nutrientes. Porque aí você vai pensar, mas nossa, você não quer que a planta se nutra? Não, mas a gente precisa que a planta se nutra da forma
essencial. É igual um atleta. Se você dá comida para ele, qualquer comida, não é comida. De forma limpa, vamos dizer assim. Você tem que dar a comida exata que você quer. E aí é isso que acontece com a planta, né? Essa é uma outra pergunta interessante depois que eu às vezes respondo, porque o cara pergunta, mas por que precisa de uma formulação para hidroponia? Não era mais fácil só jogar tudo dentro da caixa com bastante adubo e ela se vira lá? Igual uma pessoa, se tu entrar no mercado, ela não come o mercado inteiro, ela come só o que ela quer. A planta não é assim, né? A planta não é assim, por alguns motivos. E aí o que acontece? Nessa questão do substrato, a gente vai fazer o quê? A muda de substrato, ela sofre muito mais variabilidade. Então, eu sei que o teu tema aqui é tecnologia para viveristas, né, produtores de muda. E o que acontece? Se você agora fosse pegar, e aleatoriamente no Brasil todo, você pegasse 25 viveristas de muda e botasse todas as mudas aqui em cima da mesa, e você fosse fazer uma análise microbiológica de todas elas, como que tu acha que ia ser o panorama de doenças nelas? Ia ser maluquice. Você ia encontrar tudo que era tipo de coisa do mundo ali, entendeu? Ou seja, essa variabilidade ela é improdutiva para o cliente. Por isso que a gente muitas vezes fomenta o uso da espumofenólica. Porque a fenólica vai te garantir que você não tem nada. Agora, quando você vai para um viverista que tem os cuidados, as atenções e a preocupação em entregar uma planta de qualidade e que está com os prazos corretos, que não é uma planta velha, porque isso é uma coisa também muito determinante. A planta na hidroponia ela pode ser considerada uma planta extremamente precoce. Enquanto você tem uma muda de viveiro que demorou muito tempo para ficar pronta, ela chega numa fase já de senescência relativa no sistema hidropônico. E toda planta que está nesse estágio, ela perde desempenho agronômico. Então, isso é uma coisa também. Se o hidroponista está seguindo esses preceitos e está, pelo jeito, assistindo o teu podcast, né, para aprender a fazer isso direito, ele vai conseguir entregar uma planta que, sim, é possível usar. E a gente sabe de vários produtores nossos que usam. Mas a gente também tem muitos produtores que estão em regiões que não tem essa qualidade, não tem essa atenção na manufatura da muda. E aí ele sofre muito. A gente usa subterfúgios, né? Por exemplo, recebi uma muda na minha área. Você não vai simplesmente jogar ela na tua hidroponia. Vai levar ela para uma área de aclimatação, vamos dizer assim. Você vai fazer uma vacina com um enraizador, um produto à base de bactérias, que é um biológico, para inocular essa planta de bactérias e criar um bacillus. Um tricoderma é possível usar também, um bacilo, exatamente. E aí você vai deixar essa planta mais adaptada para entrar na tua hidroponia. A minha visão é essa. A muda de viveiro é muito legal, só que o produtor fica muito refém de ter um bom viverista atendendo ele. E esse é o gargalo, digamos assim, né? Sim. E a muda na fenólica é algo... Ou na fenólica, ou na fibra de coco, né? Ela é uma muda que ela é... A da fenólica, especialmente, ela é uma muda perfeita, porque ela é muito rápida de ficar pronta. Em 7 dias, 10, ela tá já no sistema. E ela é completamente livre de doenças, né? Essa é a vantagem. Sim, eu não sei como é que tu vê isso. Não, cara, eu vejo que assim, eu acho como tudo na vida e nos negócios não é diferente, tudo, absolutamente tudo, tem prós e contras. Isso aí, não tem então, como. Então, assim, a muda, ela tem esses, vamos botar assim, contras de alguns cuidados que tem que ser tomado, parte biológica, parte de cuidado, de sanidade. Obviamente, concordo contigo que tem que ter. Por isso que a gente lá, por exemplo, na usina, preza tanto pela parte, a gente já bota quando vai destorroar a turfa, a gente já bota tricoderme, bacilo, depois reforça, principalmente no verão, faz uma outra aplicação, a parte de pulverização, todo esse cuidado de sanidade, tudo isso. A bandeja é descartável, não é retornável, então ela já diminui drasticamente chance de contaminação pela bandeja, no caso do isopor, por exemplo, que é muito contaminante, né? Com certeza. Então tudo isso ajuda. Assim como a espuma, também tem esses lados que talvez a muda do viveiro ou no substrato não tem, esses cuidados tem que ter, mas tem outros cuidados e outros problemas. A muda na espumofenólica ela é muito sensível à irrigação. A irrigação na primeira fase, se você tem um problema na irrigação, por exemplo, pulverização, ou se você... isso já indo para a parte estrutural, se você tem a área que você faz as bandejas, se ela não tem uma inclinação legal, se ela desenvolve alga, esse tipo de coisa, você já tem problemas sérios. Se você deixar a muda muito molhada ali, ou um pouco molhada, então você tem que ter esse acerto. O manejo da muda também é uma coisa que pega, né?
a parte de lavar a espuma, o pH dela, Isso. né? Esse manejo, esse cuidado. Exatamente. Fazer a própria semeadura, que às vezes o cliente, o produtor não faz a semeadura com a profundidade correta, tem que levar para um local escuro. Depois de semear, tem que levar para um local escuro de 1 a 2 dias. A bandeja não pode estar num local que vai pegar sol, vai secar, porque se ela secar, ele já não germina. Então, todos esses detalhes, aprender esse manejo é o grande desafio da espuma. Aí tem a parte da mão de obra que ele vai ter que fazer, é o que eu tô falando. A parte do metro quadrado que ele vai ter que investir um espaço produzindo, ele vai ter espaço exatamente. Fazer a muda. A área, então, os negativos da espuma uma pessoa que saiba fazer isso com carinho e atenção, porque é quase um trabalho de carinho. Eu sei como é que é. Tu sabe, claramente. Então, a pessoa que tem essa atenção, a responsabilidade, porque se tu disser pro viverista, eu quero 5 mil alface, tu vai receber 5 mil alface. Era um dos pontos que eu ia levantar, já que levantasse a bola, uma das principais diferenças que eu vejo, independente de positivo ou negativo que eu vejo, entre que o produtor que faz a espuma fenólica passa dificuldade, é isso aí que tu ia falar. O viverista, se tu fechou 5 mil mudas de alface por semana e for um viverista correto e sério, ele vai te entregar 5 mil mudas de alface. Agora, na espuma lá na produção, às vezes o cara esqueceu de semear no dia certo, às vezes estava corrido, em vez de semear na segunda, semeou na sexta, às vezes está sem espaço, não, vou pular o semeio de agora, vou fazer, porque está sobrando um pouquinho e daqui a pouco lá na frente falta, tanto que de vez em quando aparece. Então, tem essa dificuldade de estar manejando esse dia a dia, vamos dizer assim, né? Quando tu traz esse tema, uma coisa que eu gostaria depois, lá no final, talvez fale um pouco, que é uma coisa que eu não vendo isso, mas eu sinto que a coisa que falta amplamente junto ao mercado hoje é gestão na área de produção. Os produtores vão ganhar muito no futuro se expandirem ou se dedicarem mais à gestão. Então, dias de colheita, dias de plantio, dias de plantio, dia de semeadura, horário para isso, cronograma de aplicação, custos, manejo, essa parte de gestão de business, vamos dizer assim, né, de negócio, que acaba entrando tudo isso que tu falou, é um desafio muito, muito grande dos produtores. E aí isso traduz em, às vezes, o cara simplesmente ficar sem muda naquela semana. Porque achou que talvez ia sobrar e no viveiro isso... Então, assim, é o que eu digo... Não é para criar intriga e falar que... sabe, é só para realmente a gente levantar. Porque, como eu falei, tudo, e nessa questão não é diferente, tudo tem prós e contras. Eu conheço quem usa muda e faz uma colheita quase perfeita, muito boa. E também conheço o contrário disso, quem sofre muito com muda de viveiro ou no substrato. E conheço gente que colhe muito bem na espuma e gente que passa dificuldade. Exatamente. Então... E eu agora, assim, talvez pra gente terminar essa parte, eu diria assim, às vezes eu recebo o cara, a gente tá discutindo um tema e o cara me pergunta, tá, mas tu acha que eu podia pegar a muda de viveiro aqui na minha cidade para produzir? Poxa, essa pergunta é impossível responder, porque que viveiro é esse? Quem que é esse cara que vai produzir? De onde é que vai vir essa muda? Então você tem que... Você vai ter que criar um relacionamento aí com esse viverista, entender qual é o padrão de trabalho dele para ver se ele vai atender o que tu tá buscando. Os cuidados são diferentes. É aquilo que tu falou e é aquilo que a gente faz na usina também. Os cuidados de uma muda. Até porque é um local que ela vai ser plantada, como a gente já mencionou aqui, né? É outro ambiente, é outra ideia de manejo, de cultivo. A muda da hidroponia ela é muito mais exigente. Por isso que a gente na usina faz todo um manejo diferenciado, o cuidado para entregar ela mais nova, como tu falou, principalmente verão, cuidado com raiz, para adicionar um cuidado maior na quantidade de raiz e sanidade da planta, já tratar com biológico antecipadamente. E tudo isso acaba contribuindo, porque é uma muda e é um manejo diferente. Então, não pode tratar uma muda de hidroponia como uma muda convencional que vai ser plantada no solo. Mas agora, o que fica na tônica do que tu falou quantos hidroponistas têm essa percepção? Muitos não têm essa percepção. Eles nunca vão diferenciar isso, sabe? Às vezes eu falo, brincando assim com a parte do adubo. Às vezes um produtor me pergunta, eu tô com uma produção assim, tal, mas qual adubo tu usa? Daí o cara me manda uma foto de um pacote branco assim e fala, isso aqui é nitrato de cálcio que eu comprei. Mas da onde? Que nitrato de cálcio é esse? Onde é que tu comprou? O cara, ele nem sabe, ele nem lembra. Qual o índice salino? Mas esse cálcio é para hidroponia ou para solo? O cara não sabe nada. Daí eu fico assim, poxa... É impossível que a gente ia ajudar, entendeu? Porque não é culpa dele. O cara que... eu falei assim, parece que é o produtor que é o culpado. Mas não, o cara que vendeu
Ô, eu quero entrar de cálcio. O cara te mandou, ele nem sabe. Porque ele, ele não tá nem aí, ele tá ligando, cuida de outra coisa lá na produção, na área dele. Ele tem outro foco na loja dele, vamos dizer assim. E o hidroponista, às vezes, tá isso. O cara tá tão focado em entregar, sei lá quantos mil tomate e brascas lá, que daí um cara pede alface pra ele e tipo, tá aqui, ó, leva aí. Entendeu? Sim, e na tua visão, falando de manejo ali, quanto que tu acha que o manejo impacta na produtividade da hidroponia? De modo geral, assim, pensando na parte de manejo de adubo e da parte de pulverização, coisa nesse sentido. Pois é, cara, o manejo, ele é essencial, na verdade, né? E aí, o manejo, ele dialoga com os dois lados, com a parte estrutural e com a parte de insumo. Ele é meio que onde tu vai conectar as duas coisas. Então, por exemplo, eu trouxe lá no começo do podcast, uma hora eu falei sobre a questão da nossa conversa, sobre que tipo de estrutura que tipo de sistema tu vai adotar na tua área de hidroponia. Então, eu tenho uma estufa aqui e eu vou botar uma caixa de 10 mil litros para atender toda a minha hidroponia. Uma caixa de 10 mil litros de adubo e vou tocar minha hidroponia. Como é que eu manejo nessa caixa? Ela vai ser completamente diferente de um cara que decide ter 36 bancadas e cada bancada tem uma caixa de 350, 500 litros. Então, essa é uma decisão que vai alterar completamente. E qual que é o mais correto? Essa resposta eu vou me abster de dar ela. Não, mas o que eu já sempre escutei, não sei, né? Não é querer levantar polêmica, mas eu sempre escutei que o mais adequado era uma caixa para tipo, ser mais reduzido. Tipo, uma caixa para 3 bancadas, por exemplo, uma coisa assim. Então, para se der algum problema, esse risco ser mais mitigado só naquelas bancadas e não na toda a estufa, vamos dizer assim. Essa ideia essa é a lógica, né? O sistema de bancadas individuais, ele tem principal defensor, assim, que criou o sistema, que popularizou ele, o Jorge aqui Barcelos, da UFSC. Uhum. Então, o que a minha visão, assim, vamos dizer, né? Que tá longe de ser a correta, claro. Esse sistema é muito bom. E ele entrega demais em menor estresse para as plantas, mais oxigenação. Teoricamente, as plantas vão sofrer menos com calor, esse tipo de coisa. E o isolamento da área para que, se uma doença acontecer ali, ela não vai se propagar para toda a área. Só que ela esbarra num problema, como tu falou antes, e tu deu esse ensinamento pra gente, que tudo tem pró e contra. É praticamente impossível tu encontrar uma coisa que seja só o lado bom, né? Perfeita. Aí só no mundo das ideias, né? Uhum. O que acontece? Num sistema maior, esse sistema pequeno, tu vai bater no entrave da mão de obra. A mão de obra, e também você vai ter um teto. Porque se você começar a querer crescer a tua área, se tu planeja deixar ela grande, aumentar muito a tua área, você vai sofrer. Porque vai ficar muito difícil chegar em 200 dessas. Que hora você vai ter que começar a fazer reposição de água? Escalabilidade é difícil, né? Exatamente, a escalabilidade fica muito complicada. Você vai chegar, que hora você tem que começar a fazer reposição de água para encher 200 caixas? Você vai ter eu acho que bastante tempo, tá? É o controle, né? Controle do EC. O controle. E aquele que tu brinca, né? Se o cara tem uma casa de 400 metros quadrados, quando ele terminar de limpar o outro lado, o primeiro lado já tá sujo de novo. Quando terminar de arrumar a bancada 200, a primeira já tá fora. Uhum. Então, isso é uma decisão para ser feita na área e ela precisa ser feita de forma racional, levando os pontos que o cara tem na mão para tomar essa decisão. Que tenho mão de obra? Não tenho. Planejo crescer minha produção para que tamanho? Estou disposto a me atentar aos cuidados fitossanitários para que uma caixa maior atenda a minha área? Sim, então tá. Outra coisa, a minha área é uma caixa de 5 mil litros para atender... Eu sempre uso essa é outra coisa para trazer para o pessoal, já levar em conta sempre. O dimensionamento das caixas sempre tem que ser na faixa de 1,5 litro por planta. Então, se você tem 3.500 litros... 5 mil litros, vamos dizer, tu vai poder botar 3.500, 4.000 plantas. Isso depende também. Se você tá... esse podcast aqui vai ser... Legal, eu conheci esse número aí. Ele vai ser ouvido por pessoas no Brasil todo, né? Então, eu vou falar das realidades que a gente encontra, porque eles são bem amplas. Então, um produtor que está no norte, a primeira coisa que ele tem que se atentar é pelo menos 2 litros por planta. E o cara que está aqui no sul, 1 litro talvez dá. O que isso vai acontecer?
com mais água no tanque, atendendo pelo menos esse padrão aí que eu falei, você vai garantir que você vai ter uma menor variabilidade de condutividade ao longo do dia. Depois a gente pode trazer esse termo, a condutividade, que é uma coisa bem pertinente aqui da hidroponia, essencial conhecer. Quanto com menor variabilidade, você vai ter uma planta que está muito mais estável no âmbito nutricional dentro da bancada. Então, isso já é uma coisa bem importante para ser avaliada no manejo. Vai ser usado boia? De quanto em quanto tempo vai ser refeita a reposição dos nutrientes, sabe? Você vai usar o nutriente vai ser feito como? Você vai usar 2 galões de 5 litros, 10 litros com a solução A e B concentrada e vai repor assim nas caixas? Ou você vai ter uma caixa lá fora com a solução bem concentrada, toda pronta, e o sistema hidráulico já libera dentro da caixa solução concentrada e água pura. E aí você só controla com o registrinho ali, exato. São todas decisões que... porque eu estou falando do manejo... Isso tá falando de estrutura, mas isso vai se definir como que vai ser o manejo do teu dia a dia, entendeu? Totalmente. Por exemplo, outra coisa, fluxo de água. Por exemplo, a gente tem um dado que é assim, você precisa atender pelo menos 1 litro a 1,5 litro por minuto por tubo de bancada. Então você basicamente tem que pegar uma caixinha, um potinho lá de sorvete de 1 litro e ligar, quando o teu sistema ligar, tu pega, ou na mangueirinha lá em cima, e vê se está saindo 1 litro e pouco de água no minuto. Se o teu sistema está soltando só 600 ml, vai ter problema. Muito pouca água. Tá faltando água. Tem que estar saindo bem mais água. Oxigenação, porque daí pouca nutriente. Água, exatamente. O tubo vai esquentar muito mais água. Vai ser complicado. Vai esquentar muito mais essa água, entendeu? Você vai ter que atender uma declividade de 4 a 7% por metro. Né, que é por metro. Então, uma bancada de 10 metros tem que ter 70 centímetros. 50 a 70 centímetros de queda da cabeça até no pé. Esses são elementos que são essenciais se antenar neles, porque se você não passar por eles, você vai ficar sofrendo com aquilo e você tem que resolver, né? Então, isso muda muito no manejo. Como é que é a limpeza? Se você vai usar um produto de limpeza para fazer, vai usar cloro, tem que ter as atenções. Pode usar cloro, né? Até água sanitária. Água oxigenada, né? Produtos que estão peróxido, vários tipos de opções, mas esses produtos têm que ser usados com cuidado. Para você usar ele na hora certa, tem que fazer a limpeza, tem que deixar secar bem o sistema para o cloro volatilizar. Então, o manejo vai ser assim. É difícil porque o manejo é tão longo que a gente vai ficar aqui tempo demais, eu acho. É igual insumos também. Por exemplo, se for pra gente elencar quais insumos são indispensáveis. Nossa senhora. Eu acho que a gente deve ter 1.000 produtos na loja. Eu acho na faixa de mais de 1.000, acho, produtos na loja. Mas as coisas, assim, pro cara botar, como dizer assim, simplificado, né? Deixa eu tentar fazer um panorama bem simples aqui do pacotão, assim, tá? Pro pessoal. Que vai ajudar, digamos assim... Porque muitas vezes, às vezes o produtor... até já quem começou, tem quem tá querendo começar, às vezes tu sabe, é muita venda sem um acompanhamento, uma venda consultiva, é só venda por venda. Então, o cara acaba, eu quero um adubo para hidroponia, o cara vai lá, vende qualquer coisa e não explica como é que funciona. Às vezes o cara tem 2, 3 produtos do mesmo segmento. Tá certo. Então, o que tu acha que seria interessante, assim, o kit sobrevivência da hidroponia? Eu vou começar, tipo assim, ó, então, a primeira coisa que o cara hidroponista vai ter que comprar, que é uma coisa que é muito... é o plástico e tela. Então, plástico e tela. Se atentar, é difusor, não é difusor, é leitoso, é um plástico transparente, é um plástico azul. Todas essas coisas aqui já muda completamente. A gente com mais tempo, depois quem me ligava, eu acho que dá para conversar bastante sobre isso. Mas... telas, eu vou usar um Sombrite na minha área, vou usar uma Luminete, um Cromatinete, tem uma Optinet para segurar insetos. São todas decisões que vão ter que ser tomadas com bastante atenção. Então, essa parte de telados, a ráfia de solo, que é o que eu falei antes lá sobre a questão de solo das estufas, muito poucos produtores têm ráfia no solo. E a ráfia é essencial, porque senão eu vejo vários produtores que tu vai conversar, o cara tem assim, invasoras ali, quase na altura da bancada. E esse mesmo produtor às vezes está pensando assim... Mata, no caso, né? Mata. O cara vai, mas por que? Eu tô com trips, não sei o que está acontecendo. É engraçado quando tem mato, se tu passa o veneno no mato, o veneno herbicida, né? Passa no mato, a trips toda que tem ali, vai tudo pra cima. Mas isso é aquele que eu falei. É o que eu falei antes sobre a questão do entorno, sabe? Porque se você... Tanto dentro da estufa quanto fora, né? Exatamente. Muitas vezes o cara tem, do nada, ele tem uma infestação de algum inseto muito grande.
Aí ele vai, se ele for se atentar, o vizinho dele acabou de fazer alguma atividade lá na área dele, passou um rolo, fez uma aplicação de algum defensivo lá, e o que simplesmente todos os insetos de lá vieram para a área dele, do lado. E o cara sofre com isso, né? Mas a RAF é algo essencial, tá? Então, a parte de temporizadores, os aparelhos de medição. Então, os aparelhos de medição no dia a dia... o EC e pH, isso é essencial no dia a dia. Sem esses aparelhos, o produto está completamente cego, vamos dizer assim, na área de produção, tá? Outra coisa é bandejas de manejo e semeadeiras. Que a gente vende as semeadeirazinhas lá e elas facilitam muito. Vocês usam claramente isso aí, de vários tipos, né? E imagina, existem muitos produtores que ainda fazem manualmente o processo. Então, isso toma muito tempo, tira a uniformidade do semeio, exatamente. Aí vai para a parte de sementes e variedades, que é uma discussão super ampla para discutir que variedade usar, qual a melhor planta, como entender qual delas vai funcionar melhor na área do produtor. E os fertilizantes. E aí, os fertilizantes e os suplementos, né? Que vão ser um tema super amplo, que entender qual nutrição eu vou usar, qual que é a melhor para mim. Existem várias opções, desde a mais simples até a mais complexa. Sim. Outra última coisa, eu diria, é a parte de embalagem. É uma coisa que é pouco falada, mas as embalagens hoje são muito importantes. Mais voltada à parte comercial, mais para a parte comercial, mas todos os locais exigem código de barra, valor nutricional na embalagem, tem uma embalagem legal, então essa parte da embalagem também é uma parte... Ajuda muito, é essencial para o produtor também, né? Sobre as variedades, muda alguma coisa em relação a variedades para plantar no solo e para hidroponia? O que tu vê na tua visão, assim? Ou tem muita coisa que serve para as duas funções, dupla aptidão? Pois é, existem algumas variedades que têm dupla aptidão e muitas que são, na verdade, assim, e algumas que são específicas para hidroponia. As empresas, agora, essa parte de semente é bem complicada, assim, vamos dizer, bem ampla. Na Porto, lá, a gente trabalha com diversas marcas, né? Muitas, a gente é distribuidor de algumas também. Como é que funciona? A gente tem plantas que vão se adaptar em todo tipo de situação. Então, a gente hoje, todos os tipos, a gente até brinca, né? Todo tipo de bolso e todo tipo de situação. Então, nós temos alfaces super baratas até alfaces que são muito caras. E que vão se adaptar para vários clientes. Então, a gente tem elementos como resistências. Então, que tipo de problema esse cara tem? Dá para botar resistência ou não? Precisa de uma resistência? Qual tipo de arquitetura? O cara prefere uma alface mais baixa, com bastante folha e folha mais crocante? Não, eu preciso de uma folha mais ereta, mais em V, o shape, o formato da planta, porque o sistema dele funciona melhor desse jeito e o mercado quer isso. Na região dele, o cara tem demanda para aquelas alfaces imensas assim, para poder vender, o que acontece em muitas regiões do Brasil, ou ele consegue vender isso numa alface menor, mais focada em sabor, que vai acontecer nos mercados não evoluídos, mas mais... gourmetizados. Gourmetizados, que não quis dizer mais urbanos, assim, né? Então, as variedades vão atender todo esse espectro de opções. A parte de hidroponia, nós temos algumas variedades, sim, que a gente sabe que hoje tem uma vantagem na hidroponia, porque geralmente são as alfaces que têm precocidade e elas têm raiz com muito bom desempenho. Então, essas são as que a gente tenta orientar mais para os clientes até buscarem. Algumas resistências, por exemplo, a Pythium, que é um dos grandes vilões da hidroponia, tem algumas variedades que até têm alguma tolerância maior. Tem alguma tolerância. Não existe resistência para isso, né? Mas elas têm tolerância. E, geralmente essa tolerância, ela se traduz em alguma característica relativamente até física da planta. E, nesse caso, plantas com alto vigor de enraizamento e com facilidade de desenvolver e emitir radicelas. Porque volume de raiz não é a mesma coisa de capacidade de absorção radicular. Porque é muito comum a gente ver em situações, por exemplo, que um cliente tem um pH alterado da área, ele vai ter muita raiz grossa e sem radicela. Essa raiz ela é grande, mas não absorve quase nada. Porque a planta vai ter essa maior capacidade de absorção naquela pequena penugemzinha da raiz. E essas alfaces que têm intolerância a Pythium, elas geralmente expressam uma capacidade maior de emitir essas pequenas radicelas, mesmo em ambientes de estresse. Então, elas se mantêm produzindo melhor naquele ambiente, sabe? Essa é uma característica, como eu falei. Uma outra coisa que impacta muito é a arquitetura da planta ali.
E quando a gente vai para as outras coisas, porque na alface a gente está falando aqui, mas na hidroponia não se produz só alface, né? Sim, sim. Então, as rúculas também, tem bastante questão de rúcula, porque algumas rúculas, por exemplo, num ambiente mais quente, elas amargam demais. Outras rúculas dão muito aquela folha repicada e o produtor na área dele quer mesmo aquela folha mais lisa e ampla, larga. Então, a rúcula também tem essa questão. Algumas rúculas não aguentam um calor muito intenso, elas sofrem. Né? Tem a questão de resistência, outra coisa que é bem falada, super comum, é o míldio, que a gente traz muito. Então, produtores que em regiões amenas precisam se atentar muito para o míldio, que ser controlado através de defensivo é quase impossível. O melhor caminho é através da resistência. Então, a escolha de variedades está mais atrelada nisso. Hoje, a gente, como vende para muita gente, e isso é uma coisa que eu gosto de trazer assim, eu gosto muito de trabalhar com o conhecimento do produtor, que ele sabe relativamente, na verdade, muito mais que eu, né? Porque ele que está sofrendo, está passando por aquilo. Então, eu tenho muitos produtores que eu posso considerar assim, que são quase meus colegas, meus amigos, assim, e aí eu tô toda hora trocando bola com esses caras e eles estão me dizendo, tal alface não tá funcionando com isso aqui, agora mudou o tempo, tá acontecendo isso, aquela outra tá acontecendo isso. E essa rede de conhecimento que eu vou puxando, eu acabo usando ela para trazer para vários outros produtores mais conhecimento, que acaba se tornando mais resultado e tal. Eu vejo que isso é uma das coisas que a gente mais consegue fazer na loja e que, vamos dizer assim, é a coisa que eu mais me sinto feliz por conseguir fazer, sabe? Eu acho que, baseado mais ou menos no que tu falou, e também era um pensamento que eu tinha já, eu acho que tem 2 pontos assim para se levar bem em consideração para o produtor de hidroponia tomar uma decisão de qual variedade escolher e tudo mais. Eu acho que um dos pontos principais e um dos mais principais, eu acho que é o mercado consumidor. Não adianta ele produzir um alface que é de fácil produção e não ter venda para ele. Vamos dar um exemplo de um alface crespa, um pouco verde mais escuro, por exemplo. É isso, e dura, E dura. Ela não vende, não adianta. Eu tenho geralmente são as que mais são fáceis de produzir. Eu tenho muitos produtores que falam isso. O cara fala, Pablo, essa alface aqui eu comprei, eu botei na prateleira, não sai nada. Eu preciso de uma variedade que quando e outros produtores falam, Paulo, essa variedade aqui na prateleira ela roda, vai embora, não dou conta de produzir. Então isso muda tudo, exatamente. Acho que é muito importante primeiro olhar na ponta o que está sendo procurado. Não, está sendo procurado uma característica assim, de formato, de coloração. Eu até ia aproveitar para te perguntar agora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Não era assim que funciona, né? Mas pode. Agora o jogo virou. Como é que funciona no viveiro essa decisão de variedade? É uma coisa que o viverista tem, o cliente, o desenvolvimento das empresas, isso é feito como, basicamente, ali? Cara, eu diria que isso é feito a várias mãos. Tá. Por quê? Tem um produtor que, às vezes, vamos falar de maneira mais ampla, até tanto hidroponia isso acontece, quanto ao campo aberto e produção convencional também. Tem um produtor que já vem decidido, por N motivos, ou porque o vizinho indicou para ele, ou porque o comprador dele indicou. E deu. Ou alguma empresa de semente foi lá, fez um desenvolvimento e provou para ele que aquele material é bom e ele comprou a ideia. Então, alguns já vêm decididos. Outros vêm totalmente, assim, querendo mudar. Às vezes planta já uma variedade e está tendo alguma dificuldade e quer buscar outra que resolva essa dificuldade ou tendência de mercado que ele está buscando. Então, ele vai buscar isso tanto no viveiro quanto numa empresa de semente que já visite ele. E, cara, tem o trabalho ostensivo de empresas de semente fazendo testes, entendeu? Que vai lá. A gente, como viveiro, não vou dizer que a gente não mete um bedelho nisso, entende? A gente tem alguns casos que tu vê que o material tá se sobressaindo, vamos dizer assim, em algum ponto, vamos falar da Lirice, por exemplo, né? Que é um material da Vilmorin, que é os nossos parceiros aí, parceiros da Porto Insumos também, da Solucides. Com certeza, grande parceiro. Vamos dizer, se alguém chegar hoje no viveiro procurando material que tem as características que a gente sabe que a Lirice tem, por exemplo, um material que aguenta bastante chuva, um material compacto, bem ereto, assim, a qualidade foliar e de beleza muito alta, a gente, quando as características começam a bater, essa alface é a Lirice. Sabe que não vai se incomodar, né? Entendeu? Não, eu quero... Aí daqui a pouco a pessoa chega lá e dá características que ele está procurando totalmente diferente da Lirice. Eu vou ter que buscar indicar um ou outro material diferente. Então, eu acho que assim, eu acho que é feito a várias mãos, entende? É uma coisa que cada vez mais os produtores e o mercado
tá entendendo a importância de testar materiais e estar por dentro, entender. As empresas estão trabalhando bem firme nisso e a gente, como viveiro, tá para ajudar os dois lados. As empresas de semente que estão buscando desenvolver novos materiais que vai, né, ajudar mais os produtores e atender os produtores da melhor maneira do que ele está precisando. Vamos dizer, qual que é a maior dificuldade dele e o que ele está buscando. Entendi. Por aí. Show. Responder a pergunta? Eu gostei. Ai. Tá, então já escolhi uma variedade. Eu acho que essa parte de variedade, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que o produtor de hidroponia tem que ver lá na ponta o que produz, uma outra o que coisa, vende, na verdade. Uma outra coisa que eu percebo também, que eu sempre falo para os produtores, é assim, ó, cuidado em ficar preso numa variedade. E às vezes o cara produz, eu gosto de, batata, sei lá, psiquê. É uma face assim, né, famosíssima aí. Eu só produzo psiquê, eu só produzo veneranda, vamos para material mais antigo, né? Sei lá, vera. É perigoso porque uma variedade dessa... Isso tem acontecido cada vez mais no mercado, isso falando mais do mercado específico de semente. Uma variedade entrar em falta, para ela ficar faltando 3, 6 meses é super fácil. E o produtor simplesmente está refém daquela variedade. Outra coisa é que a variedade vai sofrendo pequenas mudanças, ela pode perder uma resistência ou outra ao longo do processo de replicação. Isso é normal. Então é bem comum. Então, assim, se o cara... Eu dou essa dica para o produtor, que com certeza eu imagino que é o teu ponto de vista. Tenha pelo menos 2, 3 variedades rodando, porque você, em algum momento, pode ficar sem uma delas, vai acontecer. Isso então, é quase uma certeza. É uma certeza. Eu não conheço nenhuma variedade que sempre teve. Ela vai faltar. Então, você tem que ter essa segurança. É um trabalho que o hidroponista sempre tem que estar atento, é constante. Eu acho que não pode endoidar ao ponto de ter muitas variedades. Não, poucas. Não pode ser 8 ou 80. Tem que ter a sua principal, ou ter a sua principal e uma secundária. Mas sempre tentar testando alguma coisa, tá acompanhando algum teste e tudo mais. Eu concordo plenamente. Pablo, em relação à nutrição, quais são os principais, pensando agora, focado realmente mais na parte da adubação, sabe? Quais os principais cuidados, assim, em relação a tipos de adubo, a formulação, ou tem que cuidar com marcas? Até porque tem 2 formas na minha visão, né? Eu sou leigo um pouco no assunto, né? Sei um pouco da prática. Tem 2 jeitos de trabalhar, vamos dizer, na hidroponia que eu saiba. Tu me corrija se eu estiver errado. Uma delas é usar uma solução pronta, correto? Que você vai diluir ali a solução A e B, ou a solução A mais o nitrato de cálcio separado e tal. E tem como você comprar o NPK assim, assado, cristalon, e pegar o micro e tal, e você fazer a sua solução, e depois ter ela mais nitrato de cálcio, né? É mais ou menos por aí? Ou o que tu acha que mais está dando certo, ou o que tu mais indica para quem está começando, dando os primeiros passos aí na sua hidroponia? Tá. Essa parte de nutrição, ela é uma parte bem essencial, assim, vamos dizer. E hoje, eu diria que é quase a coisa que eu mais me atenho, né, junto com os produtores. Nutrição e suplementação. Porque, vou tentar ser simples, mas vou trazer um pequeno panorama de como que as coisas chegaram a como elas estão hoje. Então, os adubos... A primeira coisa que aconteceu foi as empresas, em um momento, começaram a trazer os adubos, os sais simples. Então, a coisa mais básica, vamos dizer assim, para um produtor ter para a produção dele é sais simples. Então, ele comprar nitrato de cálcio, nitrato de potássio, MKP, MAP, sulfato de magnésio, os micronutrientes, tudo separados, o ferro e tal. E aí ele monta a formulação. E ao longo do tempo, o que acontece? As empresas começaram, e eu fiz bastante isso também, trabalhar com a parte de kits prontos. Então, aqui pegar esses sais, adequar eles a uma formulação, pesar e montar um kit pronto com isso aí. Esse é um caminho. Outro lado que tu trouxe é NPKs, formulações de NPK. Então, para mim poder fechar o NPK correto para uma alface, eu vou botar lá 750 gramas de cálcio, 660 de nitrato de potássio, 150 de MAP, 450 de magnésio, 10 de comicros light e 30 de ferro. Isso aqui é a formulação mais básica de todas, vamos dizer, é o Furlane básico, né, que vai entregar para a tua planta. Isso fecha um NPK, uma quantidade de nitrogênio, uma de potássio e uma de fósforo. As empresas trouxeram, através de várias empresas, como tu falou, o Cristalon, tem o Tripsol Alface, tem o Hidrogood, tem dezenas de NPKs que vão ter formulações. Daí você vai para ter outros padrões, você vai ter lá o Plant Prod também.
Todas elas vão ter NPKs de alguma forma. E aí eles vão entregar tudo num pacote só, todos esse pacote aqui, alguns tem até micro junto, vai ter nitrato de cálcio, que você vai adicionar, então é um NPK mais um nitrato de cálcio e um micro junto, um ferro geralmente. Esse é um caminho. E o que acontece? Esses dois aqui são quase a mesma coisa, porque na verdade esse NPK é isso aqui, tudo os sais simples misturados para facilitar o manejo. A questão é que o tempo todo que eu trabalhei em outras empresas, eu fazia esses kits, fiz registro já de adubo, trabalhei isso minuciosamente. Então, vou tentar ir para explicar primeiro isso aqui. O sais simples, a pessoa tem que levar muitas coisas em consideração. Solubilidade, salinidade. Então, qual é a solubilidade do nitrato de potássio que você está usando? Às vezes o cara se atém à marca, mas a marca é uma coisa. Isso é uma coisa que eu sempre falo que é assim, ó, uma marca, ela está aqui no Brasil. Só que esse produto veio de algum lugar do mundo. Ele foi pego lá na China, no leste europeu, na Colômbia, sei lá. Em algum lugar do mundo ele foi produzido. E essas empresas, elas estão aqui para trazer esses adubos de vários lugares do mundo, botar o nome delas e entregar. O que isso quer dizer? Quando você vai comprar um nitrato de potássio, você pode estar comprando um batch de vários lugares do mundo. Então, o mais importante de que você está comprando um nitrato de potássio da marca tal é, será que aquele lote está adequado para a hidroponia como eu quero realmente? Então, isso é uma coisa que foi... isso é uma coisa que acontece muito. O cara simplesmente está uma época com problema na produção porque venderam um nitrato de potássio que ninguém nem se tentou para ver qual era esses índices lá. Então, esse é um do risco que está aqui. Só que o que acontece? Quando nós montamos a Porto em 2020, a minha primeira ideia foi, vou fazer um kit, um pesado daquela forma que eu expliquei ali antes. E por que nós fomos para outro caminho? Porque a gente percebeu que hoje o mercado aquilo já é uma coisa que está obsoleta, vamos dizer assim. Ultrapassada. Ele foi muito bom, por anos e mais de uma década ali, ajudou muitos produtores a facilitar o manejo, diminui a necessidade de mão de obra, simplifica o processo, aumenta a tua certeza de que vai dar certo a tua produção, entendeu? Eu me cuidava muito para que esses lotes estivessem corretos, isso era uma preocupação constante. Mas hoje o que acontece? A gente sabe que o mercado evoluiu para outras coisas, para formas de nutrição mais precisas e que tivessem outros ingredientes. Então a gente tem, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com uma marca que é a nossa grande parceira, inclusive ela está ajudando a gente a financiar esse podcast e a nossa bandeira, né, vamos dizer assim, a Plant Par. A gente tem um kit que ele é formato A e B, então 2 produtos, mais nada que você vai incluir. Ali dentro você vai ter coisas que nenhum outro desses aqui entrega. Então você vai ter, por exemplo, o cálcio através de um formato que é o acetato e o formiato de cálcio, que hoje é considerado assim o formato mais puro de cálcio que você tem para entregar para a planta. Diferente de um nitrato de cálcio, de um cloreto de cálcio, um sulfato. Todos eles vão ter muito menos capacidade de entregar esse cálcio para a planta. Absorção, né? De absorção. E o cálcio tem a questão que é a translocação dentro da planta. É um elemento mais complicado de se translocar dentro da planta. E o cálcio ele é essencial para a formação de parede celular, para todo o processo de criação de novas, de multiplicação celular na ponta do crescimento da planta. Por isso que quando você não tem cálcio, dá queima de borda, porque você está destruindo o ponteiro de crescimento da planta. Por isso que o cálcio sempre disponível acaba sendo muito determinante para a planta ganhar desempenho. O que acontece? O cálcio ele é muito dependente de um sistema de bomba de cálcio dentro da planta, de bomba osmótica, porque quando você tem um dia de muito sol, a planta fecha estômatos em algum momento. Mas antes de ela fechar o estômago, ela está translocando água e ela puxa o cálcio através desse mecanismo. Quando você nubla, ou quando fica nublado muito sol, nos dois extremos, a planta para de fazer essa translocação. Então o cálcio ele fica inconstante dentro da planta. Por isso que a gente fala, deu vários dias nublados e vai sair um sol, tipo agora, como está agora, aplica o cálcio agora, porque senão vai dar queima de borda, porque a planta agora vai querer dar um picão de crescimento e ela vai dar queima de borda. O kit com esse formato de cálcio que eu trouxe aqui, isso fica para trás, porque o cálcio vai estar sempre sendo entregue para a planta. Então a gente percebeu isso, uma diferença imensa nas regiões quentes. Os depoimentos estão sendo assim constantes dos produtores impressionados porque a planta simplesmente está crescendo, está tenra, ela não murcha durante o dia, porque o cálcio mantém a planta ereta. Firme, né? Firme. E isso é uma das questões. Outra que a gente traz dentro dessa ideia, que a gente pode depois andar mais, é a parte de extratos de alga, que hoje os extratos de alga estão sendo algo assim muito determinante na hidroponia. E nos cultivos em geral, né? Sim.
porque os Até extratos... provavelmente no viveiro também é uma coisa que cresceu muito. Tu vê, a Plant Par tem a linha ali do Bomber, Equilibre, que são os NPK. Vamos dizer o NPK, é o Bomber. Né? Até deixa eu lembrar aqui rapidinho da formulação dele. O Bomber é um 6936, por exemplo. Ele vai ter 4% de extrato de alga e microquelatado. Que o microquelatado é para vencer o problema do pH, por exemplo. Não tem como um adubo simples de sal entregar isso, porque o extrato de alga é fito-hormônio, citocinina, auxina, giberelina, tudo pronto. E não só pronto, ele é num formato orgânico que é de uma planta. Não é E autoabsorção, né? Não é um hormônio químico formado de forma que não é natural. Muitas pessoas têm essa dúvida, mas o que esse extrato de alga faz, afinal? Porque daqui a pouco, eu até falo que daqui a pouco esse extrato de alga vai virar uma coisa tipo quântico, sabe? Isso aí é um computador quântico. O que quântico significa? Isso aí tem extrato de alga. Tudo eles falam hoje em dia, né? Você tem extrato de alga. Isso aqui, o que extrato de alga é? O extrato de alga é algas que são processadas para entregar o quê? O NPK, micronutrientes, aminoácidos e fito-hormônios. Esses 3 que eu trouxe, mas tem mais, tem outro, tem algicina, tem vários outros que estão integrados no processo. Eu gosto muito da parte técnica, deu para perceber, eu acho. E aí, o que acontece? Mas é muito importante a parte técnica. O que acontece? Eu constantemente estou lendo artigos científicos e você vai perceber o quê? Que os artigos científicos hoje, tu vai ler um artigo científico sobre fito-hormônios, a coisa que está lá na conclusão é assim: nós hoje percebemos que os resultados para cultivos protegidos com fito-hormônios são muito favoráveis, eles entregam isso de melhoria, mas todos os caminhos que eles fazem esse benefício a gente não entende ainda. Nós precisamos de mais pesquisas, porque está em estudo. Ou seja, a fronteira para essa área de fito-hormônios e dentro da parte de extrato de algas, ela é ainda a ser desbravada. Essa parte natural está crescendo muito, acho que tem extrato de alga, tem algumas coisas vindo... de cactos, já escutei algumas coisas. Eu também já ouvi, e realmente por causa da questão da absorção, né? E é outra parte também que você falou dos adubos, a linha de adubos meio que pronta, né? Uma coisa é você entregar ele pesado, o kit, para a pessoa montar ainda, mas realmente essa parte da nutrição, ela tá vindo totalmente pronta, tá crescendo muito, né? Você vem com o kit pronto, que a pessoa só dilui na caixa, ela ganha um equilíbrio muito maior e ganha também até a questão de mão de obra, né? Porque tem uma facilidade e uma confiabilidade no produto que foi desenvolvido pela empresa, né? Exatamente. Nesse kit, por exemplo, ele vem um kit de 25 quilos, ele vai vir 2 pacotes A e B, que o azul e o vermelho, digamos assim, 12,5 kg. O produtor simplesmente vai sempre usar a mesma quantidade dos dois. Ele vai usar 43 gramas de cada um para fazer 0,1 de EC em 1.000 litros d'água. Sim. Então, para fazer um de EC, ele vai usar 430 de um, 430 do outro, não tem como errar, manejo. E essa questão que eu trouxe agora, do formato de quelato que tem nos micronutrientes, o extrato de alga, a questão do acetato formiato, a Plant Par trouxe uma tecnologia para esse adubo, que hoje eu digo assim, eu percebo que ele está no padrão lá de um Plant Prod, de um KSC, que são produtos da Timac, são produtos que hoje são caríssimos e que entregando num preço muito mais próximo do Sai Simples. Aí a gente cai assim, mas é o mesmo preço? Não é um pouco mais caro. Só que essa diferença, ela se traduz em produção amplamente, porque quando se você pegar esses insumos e começar a botar eles por planta, alface, a variedade. Mas eu não vou escolher essa variedade porque ela custa R$30 mais caro a latinha. Mas quanto que isso é por planta? É 0,01 centavos. Daí você perdeu meia bancada lá por causa de uma coisa dessa, você nunca mais vai economizar. É uma coisa, um cálculo que a gente... No viveiro é bem parecido com a hidroponia esse fato. O viveiro de mudas, por exemplo, que tu vai pegar um NPK, por exemplo, um 71240, você tem desde ele a R$200 ou ele a R$400, dependendo da marca, formulação. O produto é igual? Obviamente que não. O resultado é igual? Não. Então, mas vou pagar R$150, R$200 a mais num saco de adubo, de sais, né? Será que... não, acho que não, vou pegar esse barato aqui mesmo. Só que se tu for diluir num saco de 20, 25 quilos, quantas bandejas eu adubo com esse saco e for dividir esse preço, essa diferença até, o preço total do adubo, é muito pequeno, sabe? É muito pequeno. O impacto desse custo a mais na bandeja, ou no caso da hidroponia, no pé de alface, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo... o que acontece? O produtor, com a disponibilidade de um produto como esse, variedades de alta qualidade,
E a gente percebe isso. Os nossos produtores hoje estão muito adeptos aí a usar esses produtos e estão colhendo os resultados. E aí você... como é que eu vou dizer assim? Tu contratou um cara para construir tua casa e custou X. Se tu pagou aqui para ele, custou tantos mil. Eu tenho um cara que custa 10% a mais, só que tu não precisa nem vir aqui ver. A obra tá perfeita, entregue na tua mão. Quem construiu uma casa sabe a resposta dessa pergunta. A dor de cabeça, né? Então, é a mesma coisa aqui. Você tá lá se batendo, porque economizou um pouco no adubo, é uma coisa assim que não faz sentido. É tipo uma hamburgueria economizando na carne. Tá maluco? Não faz sentido. É isso que a gente... Na parte de nutrição, é isso, sabe? E para controlar esse EC aí... Porque o EC nada mais é do que a quantidade de adubo que tem na água. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A grosso modo, né? O EC... Então, o EC, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para os produtores é entender o que é o EC, né? Porque o EC, ele significa eletrocondutividade. E o que quer dizer isso? Então, vamos fingir que assim... De maneira sucinta. Bem simples. Vamos dizer que o cara pegou e entrou na banheira e joga uma televisão dentro da banheira. Vai morrer eletrocutado? Depende. Se a água... Isso é verdade. Se ele tiver... agora me explica, que eu fiquei... Me deu um nó. Tá, o cara tá dentro da banheira. Ele jogou a TV dentro. E ela tá ligada na tomada. Tá, ele morre eletrocutado ou não? Depende. Depende da água. Porque a água não tem capacidade de transmitir carga elétrica. A eletricidade é como... Imagina que tem várias bolinhas uma do lado da outra, são os átomos, e a eletricidade fica ela conectando em todos os sais que estão dissolvidos na água. Se a água for completamente pura, só H2O puro, pleno, sem nenhum sal dissolvido, a eletricidade simplesmente não transita dentro da água. Entendeu? Ela para ali. Ela precisa a lógica é essa. O que o aparelho de eletrocondutividade faz? A gente considera isso, ele é um indicador. Ele é um indicador dos sais. Então, você nunca, na verdade, sabe se tem nitrogênio, potássio, nada. Sim. Você pode aumentar... Não sabe a parte estrutural a formulação. A equação, a equalização. Isso. Mas também tem uma questão. Se você quiser aumentar a condutividade da água, é fácil, é só jogar sal. Qualquer sal aumenta a condutividade da água, entendeu? Se eu jogar um copo de sal dentro do... Por isso o índice salino é importante. Porque se você tiver um adubo com alto índice salino, você vai jogar o EC lá em cima, vai queimar a sua muda e a nutrição vai estar lá embaixo. Se tiver um índice salino de um adubo baixo, que geralmente os adubos mais caros, os índices salinos são mais baixos. Perfeito. Ou seja, tu vai chegar no teu EC que tu precisa trabalhar, vamos dizer um EC de 1 ponto alguma coisinha ali, 1,3, com a nutrição lá no talo, lá em cima, correto? Com um adubo com índice salino baixo. Exatamente. E vai estar com a nutrição top de linha, com o EC correto. Agora, ao contrário, se for um adubo mais barato, como nós falamos antes, você vai estar, o índice salino é mais alto, você vai chegar no mesmo EC do outro, só que a nutrição não é a mesma. Exatamente. Quando você, falando daquele sais simples lá de antes, você vai ter que trabalhar num padrão assim, aqui no sul, você vai trabalhar com EC 1.9, 1.8 na alface. E com o plant power você vai trabalhar 1.3, 1.4. A gente nem deixa trabalhar 1.8. Porque ele já chega na nutrição necessária. É demais. Aqui em 1.3 ele já entrega tudo, entendeu? O que isso muda? Existe outro conceito que é balanço osmótico. Eu nem vou ficar aqui até amanhã, mas... A questão do balanço osmótico, ele é... Sabe quando você entra na praia e você, depois de um tempo, o dedo começa a ficar todo enrugado? Isso acontece por causa do balanço osmótico. O teu cérebro, o teu organismo, tolamente, acha que ele é capaz de se equalizar com a concentração de sal da praia. E, na verdade, o teu dedo tá soltando água para fora, tentando, tipo assim, vou tentar ficar igual, porque o teu dedo é uma membrana osmótica. Qualquer membrana semipermeável, existe o conceito da osmose ali sendo exercido. As raízes de planta são a mesma coisa. Se elas estão num ambiente de baixa concentração salina, de alta concentração salina, elas tentam jogar água para fora. Se é ao contrário, e tem nutriente que ela está querendo, ela puxa para dentro. Então, quanto mais adubo tu consegue botar, com menos condutividade, você diminui a pressão osmótica e a planta puxa água para dentro o tempo todo. Ela não murcha e não queima. E uma planta bem nutrida, ela diminui dezenas de vezes o risco de vários problemas e doenças. Com certeza. É o que a gente... É isso que tu falou agora, é a coisa mais... O cara tá lá, tu tem um aminoácido para aplicar? Daí, que adubo tu usa? Aquele adubo do saco branco lá. Não sabe nenhum balanço de salino, nada. Então, assim, esses negócios nunca vai resolver, entendeu?
A condutividade, então, assim, ó, a condutividade é um índice que você tem que medir na tua hidroponia com um aparelho de condutividade. Existem várias marcas. Medidor de EC. O medidor de EC popularmente chamado. O excímetro. E a gente ele tem que estar sempre sendo calibrado. Então é essencial fazer a calibração. Aí é um BO, tá? É uma chatice. O condutivímetro, ele é um pouco menos resistente de calibração do que o pHmetro, que esse sim é um bebê. Ele se encostou nele, ele já tá doido. Sim. Mas o condutivímetro tem que estar calibrado. Sempre tem casos aqui, né? A gente teve um produtor esses tempos que... esse adubo de vocês não dá. Não dá, eu tô gastando um monte de adubo, não sei o quê, não tá, minhas plantas estão morrendo. Depois de tempos batendo na cabeça, a gente foi descobrir que o aparelho dele estava simplesmente 100% fora. Tava o dobro de calibração. Cara, ele tava botando o dobro de adubo, assim, ó, e não tinha o que fazer pra gente encontrar o que era. Porque eu nunca podia imaginar que o cara não tinha calibrado o aparelho. Mas, cara, eu vou te dizer a verdade, tá? No campo, de modo geral, produtores hidropônicos, quando a gente faz uma visita, eu acho que cada 10, 7 estão com medidor de EC descalibrados. Que a gente leva um calibrado. Não, isso aqui tá... Igual tu falou. Pô, mas isso aqui eu tô botando adubo, tá isso, tá aquilo, ou tá queimando, ou tá faltando adubo. Não, mas o EC tá certo. Tu bota lá o aparelho do cara, tá certo, entre aspas. Aí tu bota o aparelho calibrado, tá fora. Ou tá muito acima, ou tá abaixo. Exatamente. Isso é uma coisa essencial na hidroponia ser vista. Então a condutividade, ela vai definir quanto de sal tem na tua água, não define como é a tua formulação, até porque, lembra aquele papinho do começo da nossa conversa que a gente falou, se eu jogasse todos os adubos dentro da água, à vontade, a planta ia se alimentar? Ela não ia, porque existe um outro conceito que é a competição por área na planta. A raiz da planta, ela é do tamanho da minha mão. As moléculas têm uma molécula é grande, a outra é pequena. Se tu jogar tudo, a planta simplesmente não consegue acertar a formulação. E ela tem uma perda grande de condutividade. É o que acontece quando o cara, por exemplo, depois de 20 dias, 22 dias, não fez uma limpeza no tanque. Ele não zerou a solução e fez uma nova. Isso é lá falando do manejo, uma coisa bem importante, tá? Isso aí. A planta vai passando o tempo, você vai controlando o EC todo dia, só que depois de 20 dias, 25 dias, não adianta mais controlar o EC. Porque aquela formulação inicial que era tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio, porque as plantas vão se alimentando de forma diferente, você perde a formulação. E você é obrigado a voltar. Então o EC te dá quanto adubo, mas não exatamente como ele está. É essencial ser medido e sem isso vai ter problema. E quanto o pH, por exemplo, em relação ao pH, é uma coisa até, não vou dizer negligenciada, porque às vezes é realmente falta de informação sobre a importância do pH na hidroponia. Só que, até onde eu saiba, ele está muito ligado, né? O pH correto, muito ligado à absorção de adubo. Como eu falei, quando eu estava falando, você vai lá, controla o EC, ok, tá a adubação correta, aí já controla a formulação, mas se o pH tiver de maneira errada, fora do que é para ser, a planta não vai absorver. Isso tem a ver e por que isso acontece? A primeira coisa, pega todo mundo e entra no Google e escreve gráfico de absorção de nutrientes pelo pH. Vai ter um gráfico lá, vai na imagens, vai ter milhões de gráficos todos iguais que vão mostrar uma faixa ideal de pH de 5,5 a 6,5, onde e aí vai ter cada nutriente mostrando como que ele é mais ou menos absorvido de acordo com o pH da planta. A maioria deles na parte, baixou de pH de 5,5, começa a cair a absorção. Lá então embaixo. Você começa a perder 10, 15, 30, 40% da capacidade da planta de absorver aquele nutriente. Isso é o que acontece com o pH. O que é pH? A maioria das pessoas, às vezes nem sabem o pH. Isso é de comer, não? É de comer, esse é um brinquedo. Assim, pH é potencial hidrogênio iônico. E o gráfico de pH, ele é assim, uma parábola, porque ele é o que acontece? O pH 7 é bem o meio, só que quando você anda pH 6, ele é 10 vezes mais ácido. No pH 5, ele é 100 vezes mais ácido. O pH 4, ele é 1000 vezes mais ácido. E o pH 3 é 10.000 vezes mais ácido, porque ele é exponencial. É um gráfico exponencial. Então, não é uma coisa linear. O que isso quer dizer? Sair um pouco do pH, você não está andando um pouco... De 3 para 4 não é um ponto. É 10 vezes. Elevado a 10. É muitas vezes. O que acontece com o pH? As grandes coisas que são determinantes para um produtor. Primeiro, o EC é mais importante do que o pH, tá? Se você não está com EC resolvido, nem se preocupa com o pH. Sim. Como tu falou exatamente. Porque eu tenho muito isso. Produtor que quer estar lá preocupado com o pH e não tem um condutivímetro. Como? Então tá, resolveu o condutivímetro? Ótimo. Vamos pro pH. O pH vai determinar se a tua planta vai conseguir ou não absorver aquele nutriente que tu comprou tão caro lá do Pablo. Aí o que acontece? Como é que faz o controle desse pH?
O problema é a primeira indicação que a gente faz é o quê? Faz o controle de pH na caixa pura, na caixa limpa. Então, você tem uma caixa de água lá na tua hidroponia de 5 mil litros. Recebeu a tua água para dentro dessa caixa, ela não pode ter acesso ao teu sistema. Você recebe ela, mede pH e condutividade até da água pura, porque é importante manter esse controle. Medir o pH dessa água, aí você vai fazer o controle. Por que aqui? Toda a água que está com pH fora do 7, ela tem ou OH+, na base ou H+, no ácido. Como é que se acerta o pH? Você joga um produto reagente, um reagente químico, que vai reagir com essas bases livres, H+, ou OH-. Uhum. O processo reativo que esse processo vai acontecer, que isso é ácido fosfórico, um Codasul lá, ácido nítrico até, ele é burro, vamos dizer assim, ele é cego. O que isso quer dizer? Se você pegar e tiver uma caixa com um nutriente diluído nela e fizer esse processo, você não está brigando só com as bases de H+. Você está matando os sais que estão na tua solução. Porque todo sal que cai numa solução, ele é um sal e, pela natureza química dos sais, eles são dissociáveis em solução. Quando você joga um sal na solução, ele se quebra. Uhum. Igual o sal, NaCl, quando ele cai, ele vira NaCl. Negativo e positivo. E ele fica lá. Com quem que eu vou me agarrar agora? É uma festa. Uhum. E aí, quando você joga um reagente, ele captura aquele produto e deixa ele indisponível para a planta. Uhum. Todos os produtos de correção de pH vão fazer esse processo de matar uma parte da nutrição que tu tá botando na planta. E, principalmente, eles vão atuar sobre os quelatos, que estão presentes no ferro, nos micros e até alguns macros hoje em dia. Uhum. Mas é micro, realmente. Então, se você corrige pH numa caixa que está com ferro bem vermelho, por exemplo, você joga um produto para corrigir pH, a caixa chega a perder a cor. Matou o ferro da solução. Uhum. Então, o pH é algo que gera muito problema se não tiver essa percepção. Você só pode corrigir, e só indicamos corrigir a água pura, e com ela resolvida, você usa ela para fazer uma nutrição e botar para tuas caixas. Uhum. Esse é o ideal fazer. Primeiro controla o pH, vamos dizer assim, quando for fazer uma solução para hidroponia, primeiro arruma o pH para depois de ele estar arrumado, vamos dizer, na faixa correta, aí bota a adubação. Aí usa essa água para o que tu precisar. Ou essa água que tu pode usar ela também para fazer a reposição de água pura para tua hidroponia. Mas aí o ideal é que você tenha outra caixa aqui do lado, recebeu essa caixa, encheu ela, faz o processo de neutralização dela e deixar ela lá um dia batendo uma bomba para ir embora o cloro, se você estiver recebendo água da rede pública. E aí, terminou esse processo, fecha ela de fora para dentro e começa a usar ela na hidroponia. E aí que você começa a encher e preparar a outra. E sempre fica alternando entre as duas. Aí é o processo ideal. Eu fui um pouco mais longo nessa explicação, porque a minha ideia é sensibilizar o pessoal que está ouvindo para que ele entenda realmente. Porque se eu só disser assim, é o seguinte, não pode usar corretor de pH na solução. O cara vai dizer, então agora... É muito importante, eu acho que é só questão de que cada produtor às vezes está em um momento diferente, então tem que entender o seu momento. Primeiro, como tu falou, se preocupar primeiro com o EC, não adianta querer começar a casa pelo telhado. O essencial, né, o alicerce da hidroponia, um deles, né, assim como a água, é a nutrição, é o controle do EC, e o pH é uma coisa muito importante que tem que ser cuidado depois, né? Então, assim, ô Pablo, estamos quase caminhando para o final aí, acho que mas eu tenho mais antes de a gente realmente ir para a parte final, em relação ao panorama nacional, assim, né, como vocês atendem o Brasil inteiro, de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, em relação à assistência técnica, assim, para os produtores de hidroponia, ou até de modo geral, se quiser falar, qual que tu acha que é o panorama geral de assistência técnica para os produtores de hidroponia? Essa assistência hoje ela pode vir de diversos caminhos. Ela pode vir de uma ATER ou de uma EPAGRE aqui em Santa Catarina, que são as agências nacionais, que vão dar essa assistência. Às vezes sim, mas muitas vezes, e na grande parte das vezes, o técnico do município que ele é atendido não tem um know-how, não sabe, porque é algo tão pequeno, um produtor no município, 2, que ele não consegue se atentar àquilo, porque o cara que cuida de um município que é focado em leite não tem como cuidar do hidroponista. Vem das universidades, que vão oferecer cursos. Então, você pode fazer um curso de nutrição no IAC, pode fazer um curso de hidroponia, ouvindo um encontro aqui em Santa Catarina. Mas tudo isso é muito pulverizado, assim, sabe? Então, alguns técnicos hoje, cada vez mais no Brasil, vão dar essa assistência. E isso é uma coisa que
quando eu entrei na área de venda de insumos e tal, eu rapidamente percebi o quanto que eu poderia trazer para os produtores esse conhecimento. Eu tenho a experiência do meu pai, que foi... que é um doutor aí, e ele foi extensionista da Epagre por mais de 3 décadas, e sempre fez isso, de ir lá em cada produtor ensinar a ter essa atenção, esse carinho com todos eles. E eu acho que isso veio um pouco para mim, e hoje o que acontece? A gente percebe que no dia a dia da venda de insumos, se você trazer esse conhecimento e assistência para os produtores, que é um brinde basicamente, é onde eu consigo fazer os produtores ganharem muito mais, porque às vezes muito produto que eu vendo ele consegue comprar em qualquer lugar, no Mercado Livre, sei lá. Só que o pacote que a gente consegue entregar e essa percepção e experiência que a gente dá para o produtor, isso é uma coisa que ele ganha demais. Então, eu acho que o panorama da assistência hoje é isso. As empresas nacionais, elas entregam isso, mas ela está muito longe dos produtores. E o cara que dá revenda, que realmente está dedicado a isso, pode entregar demais para o produtor, e por causa dessa relação que é criada, né, no dia a dia, todo dia. Tem cliente que me liga todo dia, basicamente. Então, eu acho que a assistência está dessa forma. Ela acaba caindo muito nos profissionais de vendas hoje. Mas acaba, acho que de modo geral, tendo uma deficiência, assim, até talvez questão de dar conta, ou por questão até de formas de trabalhar. Eu vejo, de modo geral, tanto na hidroponia quanto outras formas de produção de hortaliças, essa dificuldade, às vezes, do produtor encontrar assistência técnica que realmente queira ajudá-lo. Porque tem muita gente vendendo produto, muita revenda vendendo, tem muitos preços bons, isso é muito legal, mas eu acho que a parte da assistência, aquela venda consultiva e construtiva, de realmente estar preocupado em ajudar primeiro o produtor e, consequentemente, vender, eu acho que é uma coisa que tem que se desenvolver um pouco mais assim, no nosso país, sabe? Essa preocupação realmente no resultado, na produtividade, na colheita, e não fazer só o cara ficar gastando em insumo, querendo só vender, e sim pensar na produtividade dele e, consequentemente, na venda. A venda, eu sempre digo que tu fazendo uma boa assistência, a venda ela é natural. Eu acho que isso aí é uma coisa que vem da raiz, assim, porque... Se você pegar, lembrando da minha graduação, por exemplo, na universidade, poucas vezes eu acho que eu não lembro de uma situação na faculdade em que que o corpo docente, a universidade tinha essa percepção. Vocês vão vender produtos, vocês vão desenvolver produtos que são criados pela indústria e vocês vão com esses produtos ajudar o produtor e criar uma situação para que ele tenha mais êxito, mais lucro, e vocês vão ser o agente que vai fazer essa ação. Isso não está na faculdade. Você está lá tendo aula sobre climatologia, sobre manejo de pastagens, sabe? Você está lá tendo uma aula sobre bovinocultura, mas é tudo a parte técnica, tipo... hormônios da vaca, não sei o quê. Então é tudo nessa coisa, nesse caráter acadêmico meio inóspito, assim, sabe? Meio morto ali um pouco desconectado com a realidade, mas quando você chega ali e começa a fazer isso com o produtor, isso foi até, eu quase digo assim, que foi um choque para mim, porque eu nem imaginava eu nunca imaginava eu fazendo essa função de extensão, de levar para o produtor conhecimento e aprender junto e desenvolver variedade, desenvolver produto e tudo mais. E quando eu vi isso, era a coisa mais essencial de todas. E é o que faz a roda girar, era a coisa mais... Tipo, o mercado estava lá desesperado por isso, porque... Entendeu? E eu acho que é isso aí, realmente. Se educar, ir atrás, para quem é profissional, né? E buscar conhecimento, estudar, ler muito, porque tem muito material e existe, né? Principalmente em inglês, eu falo isso sempre, porque, tipo, cara, se tu quer estudar hidroponia, não tem como. Tem que aprender a falar inglês, porque senão você não... Ou aprender o tradutor Google, Ou usar um tradutor Google, mas é complicado, porque é muito artigo, gráfico, é tudo coisa. Então, assim, o volume de conhecimento que tem em inglês é imenso para quem quer estudar hidroponia. E é uma coisa também, muito né, legal. Pablo, deixar um recado também pro produtor de hidroponia, né? Que a gente tá aqui para, além de vocês do Porto Insumos, tá aí para ajudar os produtores de hidroponia. Esse programa, esse podcast hoje, o 5º episódio, é voltado para ajudar novamente o produtor de hidroponia.
Mas a gente dá a dica para vocês também do seguinte: valorize. Se você tem uma assistência técnica, tem uma revenda, tem a Porto Insumos ou tem alguém que fornece vocês, que dá uma assistência técnica, que realmente quer lhe ajudar na sua produtividade, no seu gerenciamento, no seu manejo, valorize esse profissional, valorize essa empresa, porque o que a gente acaba às vezes mais vendo aí por aí alguns produtores, né, não são todos, mas alguns produtores tá pegando assistência da Porto Insumos, por exemplo, e às vezes por causa de R$10 uma unidade de algum produto, não comprar do Pablo. Ou não comprar do fulano que te ajuda o ano inteiro, quando você precisa, ô fulano, vem me visitar, ou manda vídeo, manda foto no WhatsApp, pô, me ajuda aqui. Ele é o primeiro cara a te ajudar e te dar uma dica, sem intenção até de vender, só te ajudar. E na primeira oportunidade, em vez de você ter de economizar alguma coisinha, você deixa de comprar desse cara que te ajuda para comprar de um outro só porque é mais barato. A gente sabe que hoje a gestão de custos e tudo, cara, tem que ser cuidado realmente, mas chega em quem ajuda você, o Pablo, por exemplo, pô, esse teu preço que tá um pouquinho diferente, cara, dá de ajustar alguma coisa, pô, eu quero comprar contigo, sabe, priorizar, entende? Não é que você é obrigado a comprar com quem te ajuda, óbvio que não, mas assim, a valorização de trocar ideia e jogar limpo, sabe? Ô, fulano, aqui, cara, esse preço aqui dá de ajeitar, o Pablo diz, não, pô, infelizmente, pô, mas olha assim, eu tenho tanto aqui, pô, Pablo, isso aqui não vai dar, então vamos negociar. Isso aqui não dá, mas vamos negociar essas outras coisas aqui, sabe? Pô, valorize, que eu acho que é muito importante essa valorização, sabe? Isso vale pro viveiro também. É a mesma coisa que daqui a pouco tu pega um produtor que tá pulando de galho em galho, vendo quem consegue fazer um preço mais barato. O cara tá praticamente dizendo, eu comprei de tal viveiro por tal preço, mas se tu fizer tanto, eu compro de ti. Várias situações, acontece no viveiro também, isso tá em todas as áreas, né? E a gente, assim, vou falar filosoficamente, vamos dizer assim, a gente começa a perceber que o produtor ele não fica nessa guerra, ele tá preocupado com a produção e aprender com a gente, cara, esses produtores estão voando, assim, sabe? Uhum. E esse produtor que às vezes tá lá nessa preocupação que tu falou de economizar R$10, 5 pila, cara, esse cara tá se batendo desesperado porque ele tá focado na coisa errada, entendeu? Uhum. Então, assim como as empresas também. Isso acaba virando, porque tipo, é um reflexo da cabeça que o cara tá pensando. Até porque assim, até para as empresas, assim, a gente tem no nosso viveiro essa máxima que é o seguinte: quem vem por preço, vai por preço. Isso é um fato. Então, tanto quem vende insumos ou mudas, por exemplo, e quer ter um negócio duradouro e que cresça de verdade, de maneira perene, é focar no bom atendimento e no boa linha de produto, com qualidade. Né? Para a pessoa ser fiel a ti e, tipo, realmente comprar contigo e estar junto contigo por esses quesitos, atendimento, qualidade, produto, aí tudo mais. Não preço. Por quê? Se o cara só vem por preço, primeiro momento que o teu preço não ficar tão atrativo, ele vai sair fora. Porque não é um valor, ele não está tendo essa percepção de valor, o brand da tua empresa, do teu atendimento, da tua qualidade, ele não está percebendo, só está olhando você como preço. E é isso o grande diferencial hoje. A gente percebe que no dia a dia, a grande coisa que a gente tem com os produtores é essa relação. Criar uma relação no dia a dia, como é que a produção tá assim, manda foto, não tá... Pablo, isso aqui não tá bom, tô e essa foi mudar. uma das motivações para criar a Porto Insumos? Com certeza foi essa assistência? Foi. O que aconteceu? Quando a gente montou a Porto, a gente gente fez o site ali, né? Que a gente tem um site. Mas como eu sabia que o site é uma coisa que vende ali e tal, mas o trabalho tem que ser produtor. Quando a gente começou a loja, a gente começou bem pequenininho. Ali em 2000, a gente começou no meio da pandemia a loja, setembro de 2020. E a gente começou com um número bem pequeno de produtores e foi atendendo um por um, conversando, reconectando com esses produtores. E a gente percebeu que o grande foco era assim, pegar esse produtor, montar um pacote aqui que a gente pudesse entregar e fazer esse cara lucrar, ter dinheiro. Até tu falou ali antes, várias situações o cara me pede, tu queria tal e tal produto. Eu falo assim, cara, eu acho melhor, não é bom esse produto. Porque eu vou vender pro cara. Um produto lá, uns R$450. Eu chego e falo, não, olha, eu acho que esse produto não vai dar certo para ti. Eu quase assim, eu não consigo nem ter a coragem de vender um produto que eu sei que seria uma bucha pro cara. Não é porque é uma bucha para ele, mas é que eu sei que o que ele tá passando lá não vai ser aquilo que vai resolver. Mas aquilo que a gente falou lá no começo, o cara foi lá, viu um outro cara em algum grupo, sei lá, falando assim uma coisa mais desconexa de um produto dele. Isso deve funcionar para mim. Vem, pede, a gente... Não tem nada a ver. Tá, mas o que tu tá tendo? Tal coisa. Olha, então não é esse produto.
Eu tenho outro que é mais barato, e talvez se tu fizer só isso com o que tu já tem aí, não precisa nem gastar, tu arruma, resolve. Isso pra mim, quando eu faço isso, eu sei, genuinamente assim, é um prazer pra mim fazer isso. Porque eu sei que eu consegui ajudar esse cara sem ele nem gastar, que maravilha. E é por isso que a gente tenta fazer com que os produtos cheguem no cara da melhor forma possível. A gente, né, faz todo o processo ali na loja, entrega os produtos, facilita bastante pagamento. Isso é a coisa mais tranquila, assim. Eu acho que poucos produtores não devem comprar com a gente por preço hoje, sabe? Se essa for uma preocupação, liga para mim e me avisa. Aí, então, o que a gente está buscando será que a gente está conseguindo entregar para esse produtor? Eu pergunto para os produtores, como é que está indo? Tá conseguindo vender bem? Não tá? Tá saindo? O cara, eu não estou conseguindo vender bem esse mês. A gente sabe, não, vamos dar uma segurada. Deixamos para fazer um pedido semana que vem, alguma coisa desse tipo. Mas a gente sempre está preocupado como que o cara vai tá tendo a lucratividade da área dele, sabe? Isso para nós é essencial. E esses produtos que a gente conversou aqui, eles são o motivo de entregar essa qualidade pro cara. Sim. Porque o cara que está sofrendo com uma variedade ruim e um adubo ruim, esse cara vai sofrer. Ele não sabe calibrar um aparelho. Não tá usando um adubo bom. Tá com uma variedade problemática lá. O cara vai sofrer demais e não vai conseguir ter lucro, entendeu? Não vai conseguir andar para frente. Sim. Não, eu acho que é por aí também, cara. Essa venda consultiva, essa preocupação com o cliente, com a real produtividade dele é o que mais importa, cara. Pablo, o assunto correu, foi corrido, passou rápido, né? Acho que nós vamos ter que marcar outro dia. Desde já fica já o convite estendido aí pra gente, quem sabe, pegar um dos assuntos aqui e abordar ele de maneira mais profunda, mais incisiva, eu acho, né? A gente já estava conversando isso antes. Com certeza. Tem a parte de biológicos que a gente está muito forte hoje. Inclusive, se alguém quiser, o pessoal que quiser saber mais produtos para controle de inseto, controle de doenças de raízes, através de bactérias e outros componentes, é um convite para ligar para a gente. Eu vou deixar o link da Porto Insumos embaixo aí. Aqui embaixo está o link da Porto Insumos aí para você ir lá, conhecer a plataforma deles e também entrar em contato. Vamos deixar o meu WhatsApp pessoal ali, que é o que eu uso na loja, que eu tô com ele, qualquer coisa, pode mandar mensagem até domingo à noite, eu respondo às vezes, depende quando a minha... Depende da bebida. Quando dá certo, Aí pode ligar comigo. Um bate-bola aí, duas perguntas pra fazer para você, que eu tô fazendo pros entrevistados, pra gente, número 1, tá? Tá. Quais as tendências você observa no mercado de produção de hortaliças nacional aí? Para onde é que o mercado está indo? Cara, assim, para começar, eu teria que ser obrigado a dizer que é hidroponia e cultivo protegido. Porque tem uma lógica que eu sempre sigo para várias coisas na vida, que é o seguinte. O Brasil, ele é um país periférico. Infelizmente. Ou felizmente, talvez. Porque a gente tem muita oportunidade aqui, é um país incrível. Sim. O que eu quero dizer com esse termo? Tudo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, que são os grandes países que são a ponta do desenvolvimento, o grande ápice do capitalismo aí, as coisas que acontecem lá acabam acontecendo aqui depois. E o panorama que a gente tem hoje na hidroponia, no cultivo protegido e no cultivo de hortaliças em geral no Brasil, ele é o passado do que aconteceu lá nos Estados Unidos e na Europa. Sim. Os mercados daqui vão começar a sempre arrumar. Então, eu sempre uso isso como uma referência. Como é que está a Europa hoje? E como é que era na Holanda em 2000? Será que era parecido? É mais parecido com como estava agora, na década de 90, na verdade. Sabe? Então, o Brasil vai com certeza aumentar. Eu acho que tem grande tendência. Urban farming. Então, fazendas urbanas. Isso vai crescer bastante. Porque os ambientes urbanos vão cada vez pedir mais essa humanização do alimento, e as pessoas hoje eu vejo que elas estão cada vez mais, elas estão querendo deixar de estar desconectadas do alimento que elas comem. Essa conexão com o alimento, ela traz para a pessoa uma saúde, uma percepção totalmente diferente, né? Então, isso vai acontecer e é invariável. As pessoas vão cada vez querer mais estar próximas do alimento que é consumido, de entender como é que ele funciona, porque essa segunda metade do século XX, vamos dizer assim, ela foi muito desumanizadora no sentido de que a indústria tirou das pessoas a alimentação real ali do dia a dia. E assim, eu acho que talvez é bobagem que eu estou falando, mas as pessoas vão com certeza caminhar mais para isso. Nesse sentido. Agora, na parte tecnológica, eu acho que essa questão dos biológicos, das variedades, tudo isso vai evoluir muito, tá? Mas a hidroponia,
uma coisa que não vai ter como andar para trás. Porque a questão de mão de obra, a facilidade, outra coisa é não o êxodo rural, mas o êxodo da juventude. O perfil do cara que é hidroponista é completamente diferente do cara normal. Então a gente vê o cara jovem, 20 e poucos anos, mulher, filho, ali vivendo o início da vida adulta, montando a hidroponia dele, feliz da vida, e sendo um cara, e voltando para a raiz, às vezes, de uma família que ele, se fosse para produzir lá no solo, ele não teria voltado. E a hidroponia vai fazer isso para muita gente, vai trazer. Com o sistema semi-hidropônico que está crescendo cada vez mais, isso vai acontecer mais ainda. Então eu vejo esse mercado, essa realidade, entregar essa qualidade para os produtores de vida e de retorno financeiro e a qualidade que vai acontecer na mesa de quem consome. Legal, cara. Eu acho bacana. Eu também tenho essa mesma visão sua, duas visões, na verdade. Uma que o Brasil é um país de muitas oportunidades, porque aqui tem um ditado que fala que tudo está por fazer. Exatamente. Tudo está por fazer, por melhorar. Tem muita oportunidade no Brasil. É muito mais fácil empreender no Brasil do que na Europa e Estados Unidos. Por mais estranho que isso pareça, mas é burocrático, é imposto, é isso. Mas é muito mais fácil, porque tudo que você fizer aqui, e fizer bem feito, tem pouca concorrência. Tudo que você for fazer fora, Europa, Estados Unidos, a maioria das coisas já está sendo feita em alto nível. Por exemplo, na Europa é muito difícil que você seja um pequeno produtor e abra uma hidroponiazinha lá, pequena, e dê certo. Porque vai ter algum grupo grande que vai te engolir. O cara gastou milhões um grande grupo gastou milhões em automatização. Meu Deus. Então, é impossível. Quando tu botar na ponta do lápis, a tua alface custa o que eles entregam. E o Brasil ainda tem um gap. Um gap, exatamente. A palavra em inglês é bonita, gap. E o panorama geográfico do Brasil, ele convida a gente a fazer isso. Porque a Europa e os Estados Unidos, por mais grande que ele pareça, por maior que ele pareça, existe muita concentração. E o Brasil é muito grande, então mesmo que uma empresa cresça em hortaliças no sul, ainda vai ter o resto do Brasil inteiro para ter espaço para crescer. Eu acredito realmente, e vi isso nesses anos todos que eu tô aqui, eu vi o mercado crescer cada vez mais, e quando diziam que eu acho que tá fraco, cresce mais. Cara, exatamente, o cara fala, acho que tá meio ruim, e dobrou. Ô Pablo, e para finalizar a pergunta final, que conselho o Pablo daria, olhando aqui pro pessoal aqui, ó, que conselho o Pablo daria para viveristas e produtores rurais que querem profissionalizar o seu agronegócio? Vamos tentar facilitar aqui. Olha, eu acho que a primeira coisa que me norteia também é conhecimento. Então, entender e estudar sobre aquilo que você está fazendo, está produzindo. Às vezes, no Brasil ou em qualquer lugar, estudar sobre aquilo que tá... Fala para uma criança de 12 anos, vamos estudar. Que saco. Ninguém quer. Mas é essencial que a pessoa que está produzindo, que a pessoa que tem isso como uma missão, ou como a coisa que faz a vida dela, se educar sobre aquilo. Então, estuda, busca gente, busca referência. O conhecimento é imensamente amplo e disponível para as pessoas. Então, busque conhecimento e aprenda sobre aquilo, os detalhes. Tira um tempo e vai ler sobre aquilo, pergunta, tira dúvida, ensina para outra pessoa, para uma criança, que cada vez que você ensina para alguém uma coisa, você aprende ainda mais. Então, a primeira dica é conhecimento. Isso é uma tônica pela qual eu me dedico sempre e me norteio, e eu acho que isso para os produtores é essencial, tá? E para qualquer pessoa, em qualquer âmbito, na verdade. E a outra coisa, que é outro tema, é gestão. Então, a gente percebe lá na loja e na vida, e também entre os produtores, ter gestão de números, planilha, o que eu estou comprando, o que eu não estou comprando, quanto eu gastei nesse produto, como que vai ser minhas aplicações, dia a dia de custo, fluxo de caixa. Aprender esses conceitos empresariais é essencial. Um produtor hidroponista tem que entender que ele é um empresário que tem uma fábrica no quintal dele, e ele precisa gerenciar isso como uma fábrica e uma unidade de produção. Ele não pode entender que eu vou produzir para ver quanto dá, essa é uma coisa mais lúdica. Ele precisa ter essa precisão. E isso é essencial. Aliando essas duas coisas que eu trouxe, eu acho que é uma combinação explosiva, assim. É isso. Concordo plenamente. Tem um ditado popular que diz que conhecimento não ocupa espaço.
É verdade. E outro diz que o crescimento exponencial de conhecimento, aquele 1% todo dia empilhado, é um crescimento intelectual composto, que isso vai se empilhando e com o passar do tempo as coisas vão se encaixando e você vai conseguindo aplicar mais o seu conhecimento. E a parte de gestão, eu acho, eu sempre estou... Como você talvez deva saber, um dos motivos desse podcast, além de todas as coisas, é a questão de levar essa ideia de profissionalizar o agronegócio. Nós chegamos num ponto, Pablo, que crescer um negócio, profissionalizar um negócio, não é mais uma opção. Hoje em dia, o agronegócio passou da época que talvez isso era 20 anos atrás, que o produtor agrícola, o produtor rural de hortaliças, ele podia olhar sua produção, não sei se eu vou profissionalizar, não sei se eu vou usar uma planilha, não sei se eu vou usar um sistema ou não sei se esse negócio de rede social, isso aí não é para mim, isso aí não é para o produtor rural, esse negócio... Passou essa época, não tem mais essa escolha. Ou você se profissionaliza... Ou vão te engolir. Ou você vai se tornar tão irrelevante que daqui a pouco, tipo assim, não, vou parar porque não, sabe? Não é mais uma escolha. Então, espero que você aproveite ao máximo esse episódio aqui. A gente não conseguiu abordar todos os assuntos que gostaria, porque não há tempo hábil, senão ia ser um filme tipo Titanic aqui de 5 horas. Mas eu já peço para você, a gente sabe alguns assuntos que não abordou, mas deixa nos comentários aqui quais assuntos você acha interessante a gente trazer num outro episódio mais específico sobre nutrição, sobre manejo, sobre biológico. O que a gente poderia trazer sobre hidroponia que a gente não abordou? Deixe nos comentários aqui, que ainda esse ano, nos próximos meses, a gente vai estar fazendo mais episódio aí referente à hidroponia, tá? Vai ser um prazer estar gravando mais informação. É uma coisa que demanda muito conhecimento, como o Pablo falou, é muito importante conhecimento, e a gente sabe que há muitas dúvidas, muitas dificuldades, e a gente espera ter tirado várias dúvidas e dificuldades hoje aqui, ter ajudado você. Levantamos umas pulgas atrás da orelha também. Levantamos... várias dúvidas, o cara, putz, agora eu vou ter que pensar. Mas assim, ficou com dúvida? Clica aqui embaixo, onde está o link da Porto Insumos. Entre em contato no meu perfil, que eu também estou aqui disposto a ajudar com o que tiver ao meu alcance aqui, tá? E desde já, Pablo, agradeço você, da sua pessoa, agradeço ao Capelari, agradeço a Porto Insumos por ter participado aí do 5º episódio do AgroConecta. Eu quero agradecer também pelo convite. Nunca tinha participado de um podcast, não imaginava como é que poderia ser. Gostei muito, na verdade, achei muito legal. Desde o começo, quando tu trouxe a ideia, quando nós conversamos lá na Hortitec também sobre esse tema todo, eu voltei para casa, ainda conversei com a minha esposa, falei, olha, achei muito legal a ideia do Léo. O Léo, o cara que tá trazendo, o cara brinca um pouco isso, aquilo, da internet, mas ele é o visionário, cara. Esse cara aí E aí, eu fiquei muito feliz de ter vindo aí. Espero que os produtores... Agora também uma oportunidade do pessoal me conhecer, que às vezes conversa comigo lá, mas agora vai poder assistir, quem chegou até aqui mesmo. Não, tá interessado. É maluco mesmo. Aí, então, oportunidade de me conhecer, da gente poder trazer essas coisas aí. Reiterar a tua questão, dúvida que tiver, bota aqui. Eu moro aqui perto, relativamente, então eu posso vir aqui qualquer hora fazer podcast com vocês. Sim. Seria um prazer bem legal. E espero que o pessoal... tenha entendido tudo e que venha atrás da gente pra gente continuar o trabalho. Continuar, é isso aí. Então é isso aí, meu povo. Finalizamos agora o 5º episódio do AgroConecta. Foi um prazer ter você até esse momento aqui curtindo todo esse conteúdo que a gente trouxe. E espero você no 6º episódio, hein? Muito obrigado, fique com Deus e bora profissionalizar a sua produção de hortaliças.